Eu acho que eles nem têm que ser protegidos. Essa história de proteger cultura é um absurdo. Ah, eu discordo aí de você, pera. Eu discordo. Acho que esse é um então- tema que dá pra gente fazer um debate Vamos legal. lá. Por quê? É o seguinte, as pessoas têm a mania de achar que cultura é algo frágil, é algo pueril e algo que deve ser protegido, e eu discordo completamente. Eu acho que tem que ser, sim. Eu acho que não. Eu acho que a cultura é algo forte, é algo que sobrevive a gerações, Não. e eu acho que existe uma questão de disputa entre aquilo que é mais forte. É como se fosse uma evolução, vamos dizer assim, dentro das humanidades. Eu acho um absurdo o que você tá falando. Assim, Você acha que tem que proteger a cultura absurdo. indígena? Eu acho o seguinte, eu acho que sim. Eu acho. Como? Eu acho sim. Eu vou dar um exemplo. Existem culturas indígenas que não tiveram contato com o ser humano, que estão isoladas em algumas reservas. Aqui no Brasil, existem em outros poucos países também que tem isso. Existe inclusive uma ilha perto da Índia que tem uma tribo muito louca lá. O cara Violentíssima. não. Violentíssima. Tá, ficar lá tacando flecha nos helicópteros. Você cai lá, você morre. E isso existe, tá lá. Eu acho que tem que preservar isso. Mas entendeu? calma. Agora, uma segunda coisa que vai preservar? assim, calma. Você mantendo eles em isolamento. Então você não pode ter contato com aquelas Não, pessoas. não. Você não tem contato. Cara, isso é absolutamente antiético. Eu acho, não é antiético, isso é antropologicamente um respeito a um modo de vida que tá lá. Assim, eu não tenho nada contra isso. E eu digo mais, cultura tem que ser protegida. Os europeus protegem a cultura deles. É diferente. Quando a França subsidia a agricultura deles, eles estão protegendo um modo de viver. É Eles diferente. estão protegendo É diferente. Porque assim, se eu for falar só de competição cultural, você sabe qual é a comida de São Paulo? Você conhece a gente conhece coisa típica daqui? Não, a gente não preservou a própria cultura. O capitalismo é um animal que devora tudo. A gente vai virar todo mundo um consumidor de produtos Não, mas pop. é que eu sou contra isso. Não, mas é que tá. Vamos lá. Como que você vai proteger? Vamos chegar praticamente Mas peraí, eu queria matar o índio. Queria matar... Não. Olha o corte. É o corte. Eu queria matar essa questão do índio. Eu acho assim, algumas tem que ser lá, tal, separou, tal. Agora, o caso do Yanomami, eu fui ver esses experts indo falar do caso, e eles estavam na pegada, não, olha só, fomos ver agora que o garimpeiro jogou um produto na água que tá matando o índio, que se tivesse tal árvore ali, o índio... É o seguinte, os índios, me corrijam ali, os índios estavam no Paleolítico, tá? Os índios, especialmente os nossos índios, eles eram, vamos dizer, eles não eram nenhum inca, tal, eles não trabalhavam com metais, eles estavam num estágio de desenvolvimento humano muito precário, que a galera na Eurásia alcançou lá uns 10 mil anos atrás. Eles pararam nisso. Então, é isso. Eles estão lá no... Agora eles têm contato com o humano, quer ter camiseta, quer ter relógio. Eles perderam boa parte da capacidade deles de extração dos recursos naturais. Se você for viver precariamente, você vive muito pouco. Aquela imagem idílica do ai, cansei um peixe, aí o jacaré me deu bom dia. Não tem nada disso. É uma vida assim muito dura, doenças parasitárias, predadores, pouca comida, não é uma vida fácil. E aí esses caras vivem uma vida híbrida, ou seja, eles não podem extrair riqueza daquilo que eles fazem, eles extraem riqueza do estilo de vida deles, e eles vivem à periferia de um sistema onde eles obtêm, através de troca, ou arrumando pequenos trabalhos, prostituição inclusive infantil, e eles vivem isso. Então assim, isso tem que acabar e tem que integrar. O ponto. Vamos lá, como é que você protege uma cultura indígena? Você separa artificialmente o contato entre duas culturas diferentes. Você está tratando uma das culturas como animal. Não, se eu sou um índio, vamos lá, se eu sou um índio e eu quero ter mais contato com este mundo que nós vivemos. Eu quero ter tablet, eu quero ter uma camisa de algodão, não sei das quantas, eu quero ter um carro. Mas ao mesmo tempo eu não quero perder o contato com a minha família, com as pessoas que eu conheço numa aldeia. Eu tenho que ser segregado, eu tenho que ficar ou um ou outro. Não, por que eu não posso transitar? Mas é que a cultura tem que ser preservada o povo tem que querer preservar a cultura. Que é o caso da Índia, lá, da ilha perto da Índia. Não, mas... eles não querem contato com ninguém. Mas calma, entendeu? Vamos lá. Em primeiro lugar assim, vamos falar dos índios aqui. Quem é que tá decidindo que eles não querem? Arthur. Não, vamos lá. E se tiver um índio que fala assim, eu quero ter contato, mesmo porque o que acontece hoje é o seguinte, você tem os índios que mais se aproximaram da nossa cultura, dominando os índios que são mais afastados da nossa cultura. É isso que acontece. Na prática é isso. Quando eu fui lá no pedágio indígena, tinha lá um índio com arco e flecha. Tipo, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Ele só tava lá com arco e flecha para dar uma flechada em carro que passasse. E aí vem um índio com uma camiseta polo, um tablet. Por favor, R$50. Em nome da preservação de que cultura a gente tá falando ali? Mas estão fazendo coisa diferente. Não, e outra, em um mundo ideal,
onde você consegue de fato fazer essa segregação de forma, vamos dizer assim, 100%, você está sendo antiético com aqueles que estão sendo, entre aspas, preservados. Porque, do ponto de vista individual, você está impedindo uma pessoa daquela sair da cultura dele para outra. Mas, assim, nem existe na cultura deles esse ponto de vista individual que você está falando. Isso aqui é uma perspectiva europeia, iluminista. Sim, e a meu ver superior. Não é assim. Eu vou assim, agora eu vou diferir muito do que você está falando, muito. Olha só, são pessoas e culturas que estão em estágios de desenvolvimento profundamente diferentes. Aí você vai chegar com esse estágio de desenvolvimento. Chegamos nós aqui na pós-modernidade, falando em gênero, binário, com tablets, computadores e tal. E aí nós chegamos lá, temos um contato com alguém que está no Paleolítico, que está vivendo os mitos deles, eles dormem, acordam com os deuses deles e tal. E nós temos decidido, nós vamos interferir, porque nós vamos destruir a cultura deles. A partir do momento que eles estiverem em contato com isso aqui, nós vamos destruir tudo aquilo que existe. Não é destruir. Nós vamos construir algo novo. Cara, então o que os portugueses fizeram? Então o que os portugueses fizeram quando colonizaram o Brasil? Eles dominaram, eles tomaram esse espaço, eles ocuparam esse espaço, eles se impuseram culturalmente, puseram a sua língua, sua cultura, e nós somos o Brasil. E aí? Mas foi isso que aconteceu. Eu sei, mas é o que eu tô falando. Eu não acho que isso seja... Mas o ponto agora é o seguinte, nós só somos donos do território deles. Eles nem sabem que a gente existe. Sim. Nós somos donos do território deles, eles estão lá, por exemplo, não tô falando dos Yanomami especificamente, não tem contato com... Aliás, o que Yanomami mais tem contato é com gringo. Eu tô falando de algumas tribos aqui em outros lugares que não têm contato e que querem preservar um modo de vida. Vamos dar um exemplo. A galera na Mongólia quer preservar o modo de vida nômade deles. Eu acho que eles têm que preservar o modo de vida nômade deles. Calma, cara. Não vamos para lugares distantes. Mas tem que vamos trazer... tá falando de preservação de cultura. Não, vamos trazer para nossa realidade. De novo, você, em nome de uma preservação de cultura, está deliberando que você vai isolar determinados tipos de pessoa, e esses tipos de pessoa não vão ter acesso a coisas que nós temos e que são muito mais avançadas. Você está decidindo preservar a cultura dele mantendo um distanciamento. Mas primeiro que isso aí é praticamente impossível. Vou dar um exemplo aqui. Não tem mais como um índio brasileiro viver no nosso território completamente imune às doenças que nós podemos transmitir para ele, sem ter contato com a tecnologia que nós temos para combater essas doenças. Que já começa por aí. Mas ele vai combater a doença dele sem nenhum remédio. Ele vai combater a doença dele sem nenhum remédio. Então peraí. Se um índio pegar varíola... Aí ele vai morrer de varíola. E tudo bem? Sim. Não, cara. Olha só. Eu vou mudar aqui pra você, pra ficar bem claro. Uma tribo que está isolada completamente, que foi a política que eles adotaram com muitas reservas. Tem muitas reservas que tem tribos que estão isoladas. Essa tribo foi decidido, não vamos ter contato. Com essa tribo, ela está isolada e eu acho bom a política de isolamento. Ponto 1. Ponto 2. Isso é um caso específico de algumas tribos aqui no Brasil. A maior parte das tribos já tem contato. E o contato é ruim. Esse tipo de contato ruim, eles vivem mal. Você tem de tudo. De pobreza, prostituição, de grileiro e eles trocando tiro com os caras. O que eu acho? A política de integração tem que ser esta que o Beraldo falou. Agora, onde você puder preservar, a meu ver, tem que preservar. Esse é o meu ponto. Onde você tem preservação, culturas, assim, milenares que estão lá, vivendo no Paleolítico. Eu não sei se é Paleolítico. Me corrijam e ver se eles estão no Paleolítico ou Neolítico, mas acho que é Paleolítico. Preserva, deixa o cara quieto. Cara, eu discordo completamente então disso. Se tem uma tribo isolada com modo de vida milenar, vamos lá levar nosso modo de vida. Exatamente. Você vai dar um RG pra esse cara, você vai dar um título de propriedade e esse cara vai adequar-se ao modo de vida dominante. Ele não sabe o que é propriedade, Arthur. Mas é o que eu tô falando. Um título de propriedade. Renan, o cara lá... Apresenta o Lula e o Bolsonaro pra ele. Posso falar? Vamos lá. O que o português fez quando chegou aqui? O português, Arthur, calma, ele não catequizou, ele não trouxe as ideias europeias de propriedade, de preservação da família. Foi isso que aconteceu. Nós todos hoje somos frutos disso. Não, o português não foi bonzinho, Arthur. Eu não tô falando que foi bonzinho. Ele simplesmente precisava de gente pra trabalhar pra ele. Eu não tô falando que foi bonzinho. Não tô falando que foi bonzinho. Não tô fazendo juízo de valor se ele foi virtuoso. Aliás, ele foi virtuoso. Ele trouxe uma cultura superior, tanto que dominou a cultura indígena aqui, né? E hoje nós todos somos frutos disso.
Você isolar uma comunidade de seres humanos e impedir o contato desses seres humanos com outros é tratar esses seres humanos como animais. É como se você dissesse assim, aqui, ó, a partir dessa região, você tem um zoológico, você tem animais selvagens, e esses animais selvagens não podem sequer ter a opção de escolha de em qual cultura eles querem viver. Mas a escolha eles têm. Não tem. Não, vamos lá. A partir do momento que ele sequer conhece, não tem a escolha. Não, então, mas o isolamento se dá porque eles preservam o modo de vida deles. Mas aí é que tá. Você não levar sequer o conhecimento da outra cultura para ele, não lhe dá o poder de escolha. Porém, dá a ele sim a submissão a essa cultura que é superior e da boa vontade dessa cultura superior não intervir neles. É isso. A verdade é, hoje os índios só existem da forma que eles existem porque nós, e de uma forma muito tosca, decidimos não mexer ali. Mas, Arthur, o que eu acho completamente errado. Não, mas vamos lá. Vamos supor que os balões que estão voando por aí são alienígenas e que eles vão chegar aqui e vão dominar a gente porque eles têm uma tecnologia muito maior. E de repente aparece um alienígena aqui e fala: nós não temos braços, sei lá. Então vamos cortar seu braço, Arthur, porque você sem braço você vai estimular o seu raciocínio e você vai aumentar o poder da sua mente. O que você vai falar? Óbvio que eu não quero cortar meu braço. Vai se fuder, volta na... Mas eu também acho isso. Mas pronto, Arthur. Não, gente, peraí. O que eu tô dizendo é o seguinte. Pra começar, que é o seguinte. Se alienígenas um dia chegarem aqui, e essa é inclusive a hipótese do Hawking, né? Que foi um erro a gente mandar aqueles sinais ao redor do universo. Pra trazer ET pra cá, eu também acho. Pra trazer ET pra cá. Se o ET chegar aqui, ele com certeza é muito mais desenvolvido do que a gente. E aí a gente vai ficar dependente de uma benevolência, uma suposta benevolência de seres extraterrestres para não nos explorar. Se é, e aí vamos numa hipótese muito louca, se é que a gente já não está sendo explorado sem sequer perceber. Que isso também é uma hipótese real. Agora, vamos voltar aqui pro planeta Terra. Você isolar índios e deixar eles em uma cultura, vamos lá, gente, obviamente inferior à nossa, isso não é dar poder de escolha, isso não é ético, isso não é moral. Isso pra mim é tratar o índio como um animal e não dar a ele o poder de escolha, inclusive de evoluir para uma cultura que, segundo o próprio Renan, não está mais no Paleolítico, está na pós-modernidade. Qual é o malefício que isso pode trazer? Ah, poxa, ele achava muito lindo ele acordar e ir lá caçar jacaré. Meu irmão... O índio que tá isolado, ele não paga imposto. Eu sei. Ele não fica largado na fila do hospital. Então, peraí. Entendeu? O carro dele não quebra porque ele caiu num buraco. Então, vamos lá. Na Faria Lima. Tudo bem, só que aí é o seguinte, esse índio, se ele pega qualquer doença primária, que a gente cura às vezes com uma aspirina, ele fica meses agonizando de dor. E aí? Mas assim... Porque se for o caso, se essa é a escolha que você quer fazer, você pode largar teu carro, largar tua sopa... Tem gente que agoniza de dor porque o SUS não paga o Arthur, assim, isso tem uma coisa assim, isso parte de alguns princípios básicos, a ideia de autodeterminação dos povos. Porque se a gente for pensar assim, um povo que se colocar na posição de sou culturalmente e tecnologicamente mais avançado, eu vou colonizar todos vocês. Você elimina a própria ideia de autodeterminação dos povos. Primeira coisa. Então assim, você precisa limitar, você escolhe qual é a cultura mais avançada de um ponto de vista progressista, o que é um perigo que você está falando. Não, a humanidade não é necessariamente só sobre isso. Não, porque o conceito de autodeterminação dos povos é o conceito de que o povo decide o que ele faz com o destino dele. Agora, sim, eu acho muito perigoso, porque assim, a decisão que você tem é, o território é brasileiro, e dentro do nosso território nós temos povos, e eu tô falando dos isolados, tô falando dos que nunca viram homem branco. Teve um que passaram com um helicóptero em cima deles, assim, sei lá, alguns anos atrás. Eles tacaram, imagina o que foi aquele evento. Eles viram Deus. O Deus lá desceu, alguma coisa muito louca foi isso pra eles. Eles não têm ideia do que foi aquele helicóptero. E você acha legal preservar isso? Eu acho, porque esses povos, assim, nós temos que tomar uma decisão. Nós vamos integrá-los, eles basicamente eles vão ser periferia de um sistema. Quem disse político, que eles vão ser periferia? Porque vira de regra, até nós somos periferia. Mas peraí. Assim, a gente vive numa grande cidade aqui, onde milhões de pessoas têm uma vida precária numa hierarquia muito bem definida, tá? Esse índio, ele tem, assim, o que a gente... A gente não, né? O que foi decidido aqui, e não só aqui, em diversos outros lugares, são culturas originárias, estão lá, vivendo num modo de vida tão distante do nosso. Eles têm uma floresta lá que eles moram, mantém eles no isolamento. Se eles já estavam no isolamento deles, deixa eles no isolamento deles. E eles estão vivendo lá isolados, você está mantendo uma cultura. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. A Mongólia,
Tem vários povos lá que mantêm a cultura. Eles caçam lá com o falcão deles, ficam comendo carne crua, matam o bicho lá no meio daquela estepe. Eu não tô falando pra acabar com Não, isso. como não? Eu tô falando pra dar o poder de escolha pra ele. Arthur, é uma vida muito precária. Não, vamos é uma lá, vida vamos lá. tecnicamente Leva tudo total. pra Gente, Xangai, vamos lá. E vamos levar, exatamente, pega os caras e deporta pra ser mão de obra eu numa não falei fábrica isso, na eu não China. falei. Posso falar uma coisa? Eles só existem, com certeza, porque eles são, em alguma instância, protegidos por um exército profissional. Sim, mas... Então pronto. Então pronto. Então não Mas é o que essa que tem a ideia ver? romântica. Então não é essa ideia romântica, não. Eles estão lá na gente, preservação deles. os índios e a população e todos nós somos protegidos porque existe a soberania de um Estado com o Exército Nacional. Exatamente, é o que eu acredito. É óbvio, esse é o fato. Então, no fringir dos ovos, estes caras, estes índios, só estão lá fazendo todas essas coisas que eles costumam fazer há não sei quanto tempo, porque uma outra sociedade com uma cultura superior os protege. É que assim, é mesmo esse critério de cultura superior, assim, nós somos uma cultura tecnicamente superior Então, e pronto. podemos ter alguns pontos onde nós somos moralmente superiores, apesar de termos inúmeros defeitos morais enquanto sociedade. Nós temos uma perspectiva hoje que é progressista de visão do mundo, que tem uma série de defeitos que podem, inclusive, parte, assim, se a gente chegar na ponta desse raciocínio, a gente está vivendo um processo de desumanização do ser humano. O ser humano está se tornando inútil, a própria inteligência humana está sendo substituída. Né? Então eu não sei assim, quem está mais perigoso nesse game. Que os caras têm uma cultura que é cíclica, uma religião cíclica, uma perspectiva de mundo instintiva, muito mais simples, muito mais integrada corpo, mente ao mundo que eles Que no vivem. fim das contas depende pra existir do quê? Mas assim, depende pra existir. Depende de existir pra Mas, do quê? porque há um consenso Da político. benevolência desta Tudo outra bem, sociedade então vamos manter a tecnicamente Mas o superior. meu ponto é, vamos manter a Não, benevolência. mas aí é que tá, não tem benevolência. Hoje o que acontece Tem. não tem, cara, pelo Mas amor de você mesmo Deus. falou que é uma benevolência? Não, vamos lá. Você acha que hoje a preservação dessas pessoas não passa necessariamente por corrupção da FUNAI? Não. Não! Não. Renan, vamos lá. Não, Arthur, assim, você pode ter uma reserva sem precisar ter corrupção. Não entendi a relação Não, que você vamos lá. fez. O que acontece? A FUNAI hoje, que é quem representa essas pessoas na nossa sociedade de homem branco, é quem define o que vai ser ou não vai ser um território indígena, etc, etc. Tem muitos caras que exploram justamente a inferioridade técnica dessas culturas para dentro da nossa cultura ganhar Eu dinheiro. estou falando ilícito. coisas diferentes, Arthur. Olha só. Eu volto a repetir que eu fiz um corte aqui que me falou. As tribos que já têm contato com o ser humano, que estão fazendo negócios, que tem ONG lidando com eles, essas tribos, a gente pode falar, vamos manter, assim, uma parcela da cultura deles, mas são pessoas que já têm contato com a abundância e com a técnica do mundo desenvolvido. Essas pessoas têm que ser integradas. Tem um Sim. programa de manutenção da cultura e blá blá blá, mas é o seguinte, o cara vai querer andar com o celular, o cara tem relógio, Então é meu ponto, esse aqui a gente concorda. Mas esse a gente concorda total, que foi o ponto inicial do Beraldo. O ponto que você havia falado eu sou contra a ideia de preservação da cultura. Falou, opa, não. Não, eu sou contra. Então, porque aí vamos que lá. a gente tá discordando, porque, mas assim, aí você tá usando um exemplo de algo que a gente concorda. Aqui, por exemplo, que a gente discorda. No que a gente concorda é, o próprio Yanomami, veio essas antropólogas aí de esquerda, é porque eles precisam voltar a caçar o meu. O cara já tem um ongueiro, veio da Bélgica, tá lá, cuidando do cara, ensinaram eles a cozinhar com legumes, aí você quer que o cara volte a caçar o jacaré? Toma banho, integra agora o cara. Justo. Agora, o cara, tribos, e não são poucas, nós temos em território nacional que nunca tiveram contato com o homem branco, deixa esse cara quieto. Vamos lá. Você concorda que pra esse cara nunca ter contato com o homem branco, você precisa de uma camada intermediária? Ou não? Existe uma floresta e Não, ausência não, de estradas pra eles. Vamos lá. Você precisa de uma camada intermediária que vai impedir o contato do homem branco com um indígena isolado. O que seria a camada intermediária? Ué, você precisa de guardas, você precisa de limites, inclusive físicos. Sim. Ó, daqui você não vai precisa de passar. uma decisão estatal por Exatamente, parte exatamente. dos donos da soberania daquele território, que aquelas tribos nem sabem que existe, que vai definir que naquela reserva aquelas pessoas vão Exatamente. ficar lá vivendo aquela vida do Exatamente. paleolítico, vai. Do ponto de vista que você está falando de autodeterminação, de cultura cíclica, etc, etc. Você não concorda que eu não tô achando a palavra aqui, mas é que não é humilhante a palavra, mas é moralmente impossível de você defender isso, porque esse cara, ele só existe porque esta cultura desenhou esta linha e colocou pessoas, daqui você não passa? Você concorda Não, comigo? mas é o contrário. Ninguém entra, não é que ele não sai, não tá preso ali. Ele Ninguém não- pode não- entrar lá. Não tem um muro que. Não, você agora tá preso aqui, você não sai daqui. Então peraí, Entendeu? então Ele vamos lá. pode sair. Então vamos lá. É que ele não quer sair.
Ele não quer sair porque ele nem conhece. Exato. Ele quer sair, Ele não nem conhece. conhece. E o objetivo disso é fazer com que ele justamente fique nesse isolamento. Entendi. Tipo E aí assim, você você mantém- está protegido, inclusive, pela sua ignorância. Não, mas ele não tá preso, que é um elemento que ele colocou que é importante. Cara, é que a assim. prisão, nesse caso, não é que ela é metafórica, não mas é uma ela... ignorância, Arthur. Lógico que é. Você tá levando uma coisa pra um campo, assim, o avanço... Porque essa é uma discussão que eu tive com o Arthur sobre... Com o Arthur não, desculpa, com o Ricardo. Muito bom, foi um que a gente fez sobre técnica, sobre chat GPT, assim... Onde vai dar a técnica? Porque você tá colocando uma coisa, tipo, quanto mais técnica, melhor. E, de fato, os avanços técnicos dos últimos... Principalmente os últimos 200 anos, deram remédios. Eu tenho uma pedra no rim, sei lá, por ano. Realmente, se eu não houvesse um belo Buscopan na veia, uma morfina, eu ia ficar agonizando até expirar a pedra por alguns dias com a pior dor possível. Então a técnica melhorou a vida de todo mundo. A gente não pode negar Sim. que a técnica, e em grande medida, o principal motor de divulgação, de expansão da técnica, que é o capitalismo, ele melhorou nossas vidas. Ponto. Agora, a técnica, ela não é, vamos dizer, um fim, ou seja, ela não deve ser um fim pra gente, porque a técnica se comporta, ela se retroalimenta como um fim em si mesmo. E na verdade a técnica nos domina e não nós dominamos a técnica. A partir do momento que nós trabalhamos em certa medida por causa da técnica e aumentamos a técnica e a técnica acaba... O próprio capitalismo, ele gira ao redor da técnica, os ganhos de produtividade, os ganhos de produtividade, em grande medida, se dão por causa da técnica e nós temos que reinvestir em técnica. Vai chegar um momento em que o próprio ser humano será substituído. Mas Mas essa progressão... aí vamos lá, aí você tá indo numa questão filosófica de que até que ponto a vida, dependente necessariamente do ser humano, ela é digna. Né? Isso é uma questão, cara, filosófica muito distante. Eu acho que a gente tem uma coisa prática aqui para resolver agora, que é o seguinte: dá muito mais trabalho você manter uma tribo isolada, mesmo porque essa tribo vai sofrer consequências da sociedade tecnicamente superior que está ao redor dela, inclusive consequências negativas, como, por exemplo, mudanças climáticas que a gente nem sabe se são ou não causadas pelo homem. Ou, por exemplo, dá um exemplo, descarrilou um trem lá em Ohio, né, nos Estados Unidos, e vazou um produto tóxico para tudo quanto é rio, para tudo quanto é lugar. Né? Você vai manter uma tribo ali quase como se fosse um peixe no aquário, que pode sim, por algum motivo, ter o seu espaço invadido, ainda que de forma involuntária, por alguma poluição, alguma coisa que aconteça, um avião que caia lá, exploda, sei lá, tá? Por essa visão romântica de que temos que preservar esta cultura. Mas vou dar um exemplo. Mas se a cultura deles Vocês estão acompanhando aqui a discussão que vai resolver o problema dos índios no Brasil. Por isso, se você concorda com o Renan, deixe seu like nessa live. Se você concorda com o Arthur Duval, deixe seu like nessa live. Gostei. E todo mundo vai acompanhar. E outra coisa, entrem no clube. Tem 4 pessoas que entraram já, faltam 11 entrar pra gente ver a Dilma, ou é meu aniversário. Eu fico em choque que, assim, no meu aniversário vocês não estão dando valor. Eu tô realmente decepcionado com vocês, galera. É real. Não, e você não sabe o que eu trouxe hoje? Eu trouxe os brutos da viagem da Ucrânia. Ah, é? Já deixei então, na mão do... então, pera. Então, gente, se bater 15, nós vamos ter bruto, a gente vai ter imagens aqui da gente na Calma, o Ucrânia. Boca de Sandália não se aguenta. É isso? Ele É não pro se pessoal do aguenta. clube. Calma, cara, eu nem editei, eu nem vi o que tem ali ainda. Pensei que era pra hoje. Ó, Calma, mano, calma. O cara tá, o Boca de Sandália tá que tá. Vamos voltar na discussão Não, aqui. a discussão tá muito boa. Eu vou dar o seguinte exemplo. Porque, em último caso, o que você tá falando é sobre um utilitarismo em trazer a técnica, em democratização da técnica. Exatamente. E preservação de determinadas culturas. E esse utilitarismo, porque como você falou de forma muito categórica, levado em última instância, assim, por exemplo, você tem uma estátua, um monumento que poderia passar uma estrada no lugar cara, dele. Peraí, cara. Não, calma. São coisas que diferentes. Eu não estou ignorando o meu vídeo de ontem foi sobre isso, inclusive. Sobre os símbolos, sobre as tradições, sobre tudo isso. Eu concordo que isso tem uma importância. O fato é, nós temos uma sociedade hoje moderna que tem acesso a diversas e inúmeras coisas que esses índios isolados não têm, e a consequência para eles é só negativa e não positiva, tá? Da nossa existência. E nós estamos tendo um trabalho gigante, uma discussão gigante para isolar essas pessoas e não darmos sequer o poder de escolha a elas, né? Para preservar em nome disso, em nome de, não, poxa, é super lindo que os caras estão lá há não sei quantos séculos caçando e tendo tal e gente, não, cara. Não é, nossa, sabe, leva informação pro cara e fala assim, meu irmão, ó, é o seguinte, existe isso, existe aquilo, e eu duvido que a cada 1000 índios daquele,
999 não iam falar, não, vamos aos poucos chegando, vamos pegando esses bens. Arthur, Tanto que a assim, natureza da nossa discussão é, a gente tem que isolar eles, não porque nós vamos nos transformar neles, mas porque eles vão se transformar em nós. Que porcaria, Aí velho. aí é que tá, você está fazendo um juízo moral de que a nossa sociedade é uma bosta. Então, meu irmão, por que você tá aqui fazendo essa live? Por que você não tira a roupa, põe uma tanguinha e vai lá Não, porque caçar ele não jacaré é com isso, eles? e ele não é isso. Os pais, assim, ele é um cara de, sei lá, de origem espanhola, pelo sobrenome dele. Os caras devem vir da Espanha. Então eles vamos lá. tão em outra Então linha. peraí. E Já agora, que eu assim, sou ele já está- descendente mas de um não espanhol, eu não posso Arthur. escolher viver em outra Não, você tá cultura. reduzindo o que eu tô falando. O que eu tô falando é o seguinte, esse cara já tá integrado ao modelo de cultura nossa, ele e os antepassados dele, há muito tempo. Tá, entendeu? Já que o outro não tá não, mantendo não, daquele esses jeito. outros que não estão, eles nem sequer veem a necessidade disso, porque eles não conhecem disso. Eles têm uma cultura que, ao mínimo contato com a nossa cultura, ela vai evaporar. E Sim. Mas, Arthur, o ponto é, todas as culturas... Agora, se você for pegar absolutamente todas essas culturas originárias que tiveram esse contato, não apenas a cultura evaporou, como a consequência para elas... A não ser que você ache que foi justamente brilhante elas se transformarem em basicamente massa de mão de obra de quinta categoria em sociedades mais avançadas, que é o que aconteceu com elas, porque elas foram dominadas num sistema natural, numa hierarquia social que as coloca numa base. Eu não vejo grande vantagem Não, mas nisso aí. peraí, calma. Além de ela ter poder, assim, ela tá vivendo num modo de vida que tinha sentido por si só. Aquele mundo tem um sentido, ciclos de tempo, tem sentido. É tecnicamente precário, mas há tem um uma sentido. outra que- Você vai eliminar todo o sentido da vida dele. Os deuses deles vão deixar de existir. Não a vão hierarquia. deixar de existir. Lógico que vão, Claro que Arthur. não. Você não Por pode quê? registrar isso, inclusive, de forma... Isso, eu Como vou é que o gravar um. português fez? Chegou aqui, catequizar. Exatamente, mas que calma, gente. Ajoelhamento. Calma, Agora só calma. fazer uma observação aqui, Arthur. Primeiro, nesse seu conceito, a gente deveria ter sido invadido pelos norte-americanos. Óbvio, entendeu? é óbvio. E a gente se transformaria numa sociedade muito mais evoluída do que a gente é hoje. Não, porque porque eles, não, obviamente, não. têm lá uma vida muito melhor, muito mais bem Não, organizada, não, peraí. muito mais justa do que a gente Beraldo, tem aqui. isso não aconteceu, não é porque eles foram bonzinhos, mas vamos deixar esses latino-americanos aí viverem o sentido da vida deles. Também não foi por causa do isso, nosso cara. exército com os nossos tanques Claro que esfumaçados. foi, claro que foi, claro que foi. Não, Porque, não, esse lógico que ponto não. não. Ah, é? Você acha que na época lá, os ingleses que dominaram ali a América do Norte não temiam os exércitos espanhóis e portugueses da época? Você acha que não houve um respeito, tipo, essa é minha colônia, essa é a sua, se eu invadir ali, eu tô invadindo você? Era um parceiro menor da Inglaterra por muito tempo. Que Portugal seja. teve uma proeminência um pouco ali no século XVI, Que seja. XVI. Vamos lá, Mas Renan. não, Mas assim, houve nem- interesse, mas houve assim, interesse. Não não é houve, que houve não houve interesse, benevolência, houve interesse. Não, na verdade não houve interesse. Não houve interesse. Tudo bem, então não foi por especificamente com os benevolência. ingleses. Não houve Então não foi interesse. por benevolência. Assim, a maior das Américas, as Américas que interessavam eram as Américas espanholas que tinham a extração Tudo bem, então me fala uma coisa. E Então- quando houve então interesse, por que- houve guerra ali. Então Houve uma por pequena que guerra, que- mas assim, foi uma guerra que os... Bem na verdade, quem ganhou foram os próprios Então colonos. vamos lá, então A por guerra que, contra os porque holandeses se foram os eles, colonos se eles que ganharam. respeitam tanto assim os povos, etc., por que, por exemplo, a Não é que divisão eles dos países. respeitam, Porra, eles não respeitam por que, tudo. que então a divisão dos países da África foi feita daquela forma e não respeitando ali as etnias dos povos de cada um? Porque eles não estavam dando a mínima. Exatamente, caramba, exatamente. Mas cara. como exatamente, Arthur, o ponto que eu tô dando aqui, você tá reforçando até o que eu falei. Eles varreram culturas inteiras por conta desse convívio. E aí, mas assim, aí entra uma outra discussão, uma discussão interessante, que é assim, muitas pessoas vão falar, mas o colonialismo pra Europa, pra África, tem gente que vai argumentar, o colonialismo também trouxe inúmeras coisas. Melhoras em medicina, melhoras em vida, um monte de coisa. A técnica chega e a técnica melhora os padrões. Eu posso trazer dados, você também, que demonstram que a técnica vai aumentar a qualidade de vida, uma série de coisas. Só que aí tem uma decisão que você tem que tomar. Viver o ponto que você está trazendo é meio que assim, viver é o maior acúmulo possível de técnica para que você aumente seu bem-estar de vida mediante esse acúmulo. Agora, ao mesmo tempo que nós vivemos no mundo da técnica, nós vivemos no mundo de pessoas que perderam o sentido Sim, existencial. nós temos menos significado. Não, Nós somos menos especiais. Tem pessoas que fumam. Você sabe que o cigarro vai te matar. E você fuma. E dane-se a medicina, e dane-se a evolução. Porque a vida, porque eu a não vida tô não é falando que exatamente eu assim, também não tô falando que a mas vida eu- é feita mas- só de escolhas 100% mas racionais. você tá você não tá, é só na você tá racional. levando o meu É pior raciocínio disso. pro absurdo. Não é que assim, você tá levando você tá partindo de uma premissa
de que o avanço, que é uma premissa progressista, que no fundo é uma premissa, que eu vi gente falando, o Renan tá de esquerda aqui. Não, pelo contrário, o Arthur tá de esquerda. Porque você tá partindo de uma premissa... Não, é uma premissa progressista, Arthur. Por quê? Porque a ideia de um progresso histórico, a história humana como uma linha do tempo, ela é uma ideia essencialmente progressista. E os caras falam que eu estou esquerdo, eu estou sendo mais do que conservador, estou sendo defensor de tradições originárias. Mas Renan, vamos lá. Eu creio assim, que quem a gente puder preservar do nosso contato, da nossa técnica, e manter essas pessoas com seus estilos de vida, e que foi uma decisão que o Estado brasileiro tomou, e que alguma, eu não volto a falar, os que já têm contato, isso é só uma mentira. E é uma forma de branco ganhar dinheiro. Sim. Agora, o que tem que preservar, que é onde a gente estava tendo discussão, preserve. E aí tem as coisas híbridas, porque a gente tem culturas, que só complementa esse raciocínio, a gente tem culturas que têm contato com celulares e tal, e aí eles fazem a escolha, quero manter um tipo de cultura assim, assado. E aí você preserva, por exemplo, tem um povo que eu acho interessantíssimo, que é um dos últimos povos a manter religiões originárias de origem indo-europeia, mesmo dentro do Islã, no Paquistão, que é o povo Kalash. Poxa, se o capitalismo já chegou no Kalash, as filhas dos caras são raptadas pelos muçulmanos lá locais, querem casar com os filhos dele, porque as filhas deles são bonitinhas e tal. É uma das últimas tribos arianas que restaram ali. E o capitalismo tá, eles estão perdendo a própria língua, eles estão perdendo os costumes religiosos deles. Pô, isso é uma perda pra humanidade gigantesca. Mas, em nome do cara poder comer no McDonald's. Não, Renan, vamos lá. Eu acho o meu raciocínio é o contrário. Em nome de você preservar uma língua que pode sim ser preservada através de inúmeras técnicas da nossa sociedade moderna, você tá impedindo o cara de escolher... Você conhece alguém que fala latim? As benesses... Lógico! Não existe mais o latim acabou. Você quer ver outra coisa? Quem fala latim? Não, a gente não fala aqui no dia a dia, mas o latim existe, o latim está registrado, a língua latina, o latim não foi extirpado. E eu acho que a gente não tinha que parar lá no Império Romano, porque a gente... Havia missa em latim na época dos nossos avós. Tudo bem, cara, mas o que eu tô falando é o seguinte, a gente não tem que... Olha a rapidez. Calma, por conta da possibilidade do latim acabar, nós não podemos mais ter avanços além do que a sociedade romana naquela época tinha. Lógico que não. E outra coisa, Renan, o que eu tô falando é justamente isso, cara. Você não tem hoje, por exemplo, judeus ortodoxos que no sábado simplesmente não usam nenhum tipo de eletricidade. Os caras não ligam um fogão. Eles estão num mundo ultramodernizados. O que eu tô dizendo é... Mas do seu ponto de vista... profundamente integrados. Do seu ponto de vista... Eles têm um banco. Sim, cara, é o que eu tô falando. Do teu ponto de vista, a nossa sociedade é como um rei Midas ao contrário. Se toca no indígena, tudo vira merda. E não é assim que funciona. Como toca no indígena... O que você tá falando, você tem que isolar o cara, ele não pode ter contato nenhum com a gente, sim, senão ele vai perder o significado da vida dele. Mas calma, deixa eu terminar uma argumentação aqui. Do meu ponto de vista, essas pessoas têm que ter o poder de escolha, e mesmo essas pessoas que vão estar totalmente integradas na nossa cultura, elas podem sim ter um senso de preservação e preservar a própria língua e registrar, inclusive, de forma mais tecnicamente superior, tudo aquilo, todos os costumes delas, tudo aquilo que eles fazem, tá? Para a posteridade e usufruírem dos benefícios da nossa técnica superior. É o que eu tô te falando, cara. Vamos pôr uma coisa prática aqui. Você tá negando o poder de escolha de um ser humano, porque ele nasceu numa cultura indígena, de tomar uma aspirina em nome de você julgar que é muito valoroso ele manter o sentido da vida dele, metafísico, cultuando os deuses que ele vai cultuar, sendo que a gente não vai impedir ele de fazer isso. Mas a gente nega acesso à técnica dentro do capitalismo para pessoas que, por exemplo, não podem pagar por um determinado... Aí começou a... Mas Renan, quem hoje não consegue ter acesso... Mas qual o limite da técnica que você pode ceder e democratizar vou te falar. Hoje, onde você estabelece me fala uma pessoa que não consegue ter acesso a uma aspirina. Mas não é uma aspirina. Mas assim, vamos lá. E se o cara precisar fazer uma hemodiálise... Ele não vai conseguir. Como ele também não consegue hoje. Tá bom, então assim, você acha que nós temos, por exemplo, que fornecer o máximo de tecnologia possível para todo mundo? Óbvio! Óbvio! Opa, pera, então vamos lá. Então estamos chegando aqui numa discussão que vai ficar meio doida. Entendeu? Então, assim, vamos lá. Então, por que nós não nos esforçamos para que as pessoas da Guiné Equatorial não tenham calma tudo? Aí, Renan, Como aí? Porque no fundo que você tá falando é quase uma missão evangelizadora que precisa ser feita para levar a técnica. Porque eu tô falando de algo dentro do nosso território nacional. Eu não consigo sequer legislar na Guiana. Eu não consigo cobrar impostos dessas pessoas. Então, calma. Primeiro faz a tua lição de casa, depois você vai pensar para fora. Assim, a sociedade brasileira, essas pessoas foram colocadas fora da
jurisdição, elas não são... Sim, eu sou contra isso. Então, mas assim, eles são... Vamos lá, eles estavam vivendo lá. Eles são animais dentro da nossa Constituição. Não, é isso. A nossa Constituição trata índio igual animal. É um bichinho que você não pode encostar, você não pode dar um pão, você não pode fazer nada, porque ele vai deixar de ser o bichinho que olha você só, acha bonitinho. assim, a gente tá É imaginando que assim, que a relação nossa é ofertar o tempo todo uma maior técnica possível pra tudo isso. É o que você tá colocando. Sim. Não é isso. Primeira coisa, não é cara, isso. A gente não é que a gente não recebe nada em troca. A gente recebe também essa pessoa integrada pra que ela inclusive Mas ajude essa nessa pessoa, máquina. assim, novamente, não é que essa pessoa não quer ser entregada. Isso não existe sequer na perspectiva de este mundo não existe pra ela. Eu Isso é uma sei, coisa cara, o de que eu acho outro errado. mundo. Isso está errado. Tá errado aqui no microfone? Assim, isso não existe, mas pô, Arthur, foi uma escolha que foi feita, que você tá julgando que tá errado. Eu julgo que nós estamos certos em isolar tribos que estão nesse isolamento. Entendeu? É um modo de vida que está sendo preservado. E você está mantendo esse modo de vida e você está... Sim, eu acho errado os ovos, aquela tribo continua existindo, aquela tribo continua mantendo seus costumes, sua perspectiva de vida. E você... Mas o problema é você achar que essa evangelização precisa ser feita por nós. Mas eu não acho que precisa. E destruir essa cultura dos caras, porque é o que acontece. E não adianta comparar. Eu não acho porque que precisa. O judeu, o judeu ortodoxo está lá no Shabbat dele. Pelo amor, esse cara está plenamente integrado a um sistema capitalista. E faz as coisas que foram mas passadas a ele através de gerações. Por quê? Porque a cultura é forte. Pelo amor de Deus, Arthur. A cultura dele já existe, está integrado ao mundo, ao mundo civilizado na Eurásia há milênios. E este cara já está integrado. Este outro cara não está integrado a nada. Você está pegando um cara que está no paleolítico, que não sabe nada, e você vai... Estou te civilizando aqui, toma os celulares. Não, ninguém... Não. Renan, aqui, aí vai estudar, toma uma aspirina. Você tá colocando o contato como se fosse algo compulsório. Você vai chegar nesse cara... Não, você tá falando compulsório. Imagina. Eu tô falando pra manter isolado. Não, você está defendendo a compulsoriedade do isolamento. O que eu tô mas então você quer o quê? Que não Fica livre aí, cara. Se você defende que haja uma política de Estado para fazer o contato com eles e civilizá-los. Não. Eu acho o seguinte. É Vamos lá. Isso não é compulsório. Como não? Isso é uma política de Estado? Não. Vamos lá. No fim do dia é o seguinte. O que eu defendo? Meu irmão, vamos chegar nessa galera e vamos oferecer a opção. Olha, é o seguinte, a nossa sociedade entende este território e explicar tudo pra ele, como nossa nação, você é protegido assim, e vai trazendo o cara. Neste processo, é óbvio que você vai ter as pessoas desta própria cultura querendo, numa velocidade mais lenta. Cara. Arthur, essa cultura não... A partir do momento que você teve o contato, cara, essa cultura não existe mais. Essa cultura acabou. O mundo deles acabou. Entendi. Então, você tá dizendo o seguinte... Mas é óbvio, então, mas Arthur, olha, que a partir do momento que essa cultura... A tua visão é muito romântica. Não é romântica, Arthur. É como se fosse uma mulher virgem e, se você encostar, ela não é mais virgem, não pode mais. Não, cara. Arthur, meu Deus. A partir do... Os caras têm uma cosmologia. Os caras têm uma perspectiva de mundo, de universo. Eles têm uma técnica, eles têm rituais que são absolutamente inúteis diante da contemporaneidade. Eu sei. E daí? A partir do momento que você pega isto tudo e você põe em contato com a contemporaneidade, com a modernidade, com a técnica, com tudo isso, enquanto cultura, desmorona, ela perde o valor. Ela desmorona. E aí o que resta desses caras que estão, assim, retirados, assim, porque foi um apocalipse. O que rola é um apocalipse. Tanto que aquele filme que é maravilhoso do Mel Gibson, que envolve tem uma tribo menor e os astecas, aí no final chegam os espanhóis, chama Apocalipto, entendeu? Esse filme é magnífico, porque assim, no fundo você tem ali uma tribo que ela é destruída e escravizada, ou seja, ela é culturalmente morta por uma civilização maior que são os astecas, só que quando eles estão você viu esse filme? No final, quando o cara consegue fugir, chega na praia, e ele, eu desisto, os astecas vão me matar. Quando os astecas estão chegando os galeões dos espanhóis, e eles olham aquilo como se fosse a chegada dos alienígenas. A chegada dos caras, é que logicamente os astecas resistiram, mas, sim, foram tipo... A destruição, foi uma destruição. Mil espanhóis mataram 100 mil... Exato, porque é uma destruição, assim, e é justamente a diferença de técnica não era... nem sequer perto da diferença de técnica. Mas, cara, de boa, cara, você tá tratando o índio, eu vou até fazer uma analogia aqui, como se fosse como se fosse uma estatal. Você protege tanto ela do mercado que ela não tá preparada pra lidar com o mundo. Imagina que você tem um filho de 60 anos que viveu dentro do teu apartamento, o dia que ele tá fudido. Arthur, você tá comparando batata com tomate. O que eu tô falando é o seguinte, esta civilização, este povo, essa cultura que tá isolada,
o contato técnico que você está falando em destruir a cultura delas. E aí o que você vai querer preservar são aspectos meramente estéticos da cultura dela, pra você vender no capitalismo, legal. E daí? E daí, não, cara? Arthur, mas assim, como e daí? Pra essa pessoa nem existe capitalismo. Pra essa pessoa, eu quero levar as benesses do capitalismo pra essa pessoa. Assim, essa pessoa não precisou disso, ela está vivendo aí naquele universo. Quem julgou que ela não precisou? Ela própria, porque ela não tem contato com isso. Você julgou, nós, enquanto você povo, julgou, você julgou. Sabe por que você julgou? Você não deu nem o poder de escolha pra ela. Mas que poder de escolha, Arthur? Ela não tem o poder de escolha. Exatamente, ela não tem o poder de escolha. Porque ela está em estágio de desenvolvimento completamente diferente. Eu quero dar a esta pessoa o poder de escolha. Sim, você vai lá, você vai destruir a cultura dela, e aí você vai dar um poder de escolha. Você vai tutelar ela pra você supostamente integrá-la, e aí você vai lá, integra tal, aí beleza, acabou a cultura dela, ela vai assistir jogo de futebol na televisão depois, e a cultura dela acabou, e ela vai virar, vamos falar a verdade, ela vai virar uma pessoa de terceiro escalão numa sociedade profundamente tosca. Quem disse? Aí, vamos lá, peraí, agora eu vou fazer uma observação aqui. O Léo Índio não tá bem no Brasil? Aí, ó. Primeiro vocês veem que esse assunto é tão complexo que não há concordância nem dentro do MBL. Imagina quando direita e esquerda tem que debater isso no Congresso. O fato é que... O fato é que a audiência aumentou com isso aqui. Aumentou? Graças a Deus. Puseram uma enquete aqui, deixa eu botar em mim. Aí, tá perdendo. Tô perdendo. O Renan só fala, não deixa eu falar. O fato é o seguinte... Há 500 anos, os índios são incorporados à cultura dos portugueses, enfim, depois à cultura brasileira e tal. Quais são... É um gongo pro Beraldo. Obrigado, tô precisando. O debatedor tá do lado do outro, mas o mediador tá do lado do outro. Quais são os índios, pessoas de origem indígena, que tiveram destaque na história do Brasil? Batira, Tibiriçá. Ok, agora ponha no contexto de tudo que aconteceu, o quanto a gente, como do ponto de vista do português que vieram, que trouxeram os índios e foram convertendo os índios, dentro do universo de pessoas decisivas para a história do Brasil hoje, a participação dos índios foi muito pequena. Você não tem um número expressivo de índios que... Hoje, a gente teve o Raoni, que foi deputado, a Sônia Guajajara, mais meia dúzia e tal. Você incorporar os índios aos nossos hábitos não os transformam em pessoas protagonistas da nossa sociedade. Isso não aconteceu, eu acho que você vê pelos exemplos. Mas tem outras questões. Okay, até agora, questões numéricas. Só que o problema principal, esses índios, como os Yanomamis, que têm extensões de terras assim, na minha opinião, absurdas. Você não justifica isso. É uma das menores densidades populacionais do mundo. Pois é, isso não faz nenhum sentido. Terra riquíssima. Essas pessoas estão vendo essas terras serem exploradas por homens brancos que chegam ali com muito mais força e submetem esses povos a serem explorados dentro do seu próprio território. Então, esse eu concordo com isso. É que o Renan falou. Ele chega lá e entrega a calça jeans, a camiseta, o relógio, etc. Acaba naquele sistema de vida. E a riqueza que ele tinha vai embora. Por que isso acontece? Entendeu? Por que isso acontece? Porque você está lidando com um outro povo que é absolutamente vulnerável aos nossos avanços. Portanto, como que você faz para proteger esse povo? Você dá a ele as ferramentas, aspirina, revólver, entendimento do que é uma propriedade, entendimento cartográfico de onde ele está. Ele não sabe sequer onde ele está no mundo. É isso. Você só protege esta pessoa dando a ela as condições de se protegerem. É isso. É isso. Essa é a minha visão. Agora, o que eu acho absolutamente imoral, antiético, completamente absurdo? Você isolar essas pessoas como se fossem animais. Mas não é animal, ele pode ir embora. Não pode, porque ele não tem o poder de escolha. Ele não tem o poder de escolha. A maior parte já foi embora. Essa que é a real. Então, beleza. Então, cara, aí reforço o meu argumento. Se a maior parte deles foi embora, ou seja, se a cultura deles está, entre aspas, desmoronando por si só... Vou dar um exemplo, um garimpeiro entra lá...
e conhece o cara, faz um escambo, o cara puxa o cara de lá. Aí o cara, assim... É melhor deixar essas pessoas suscetíveis a esse garimpeiro ou fazer uma política de Estado inclusiva? Assim, o ideal, o melhor que foi o que o Estado brasileiro decidiu. O problema é que o Estado brasileiro decide muita coisa e não consegue fazer. O Estado brasileiro, por exemplo, falou que ia trazer saúde para todos os brasileiros, que deveriam estar entregues, que falam português e que transportam e não consegue. Então o Estado em vista da incapacidade do Estado, você faz o quê? Mas você não pode desistir de certas coisas, senão, né? Senão pra que ter o Estado? Aí você virou um calma, cap. Cara. O Estado não deu certo, então desista de tudo. Não é isso. Ora, você tem uma... O problema é que, assim, só o raciocínio. Essas pessoas... O Brasil tem uma política de reservas para que certas tribos... E eu tô falando uma coisa muito... É tão específico que eu, assim... A discussão é muito mais conceitual do que prática. Porque tribos que não têm mais contato com ninguém praticamente não existem. Assim, são pouquíssimas. Então isso é meramente conceitual. A maior parte das tribos tiveram contato. E eu acho que agora a Inês está morta. E agora que a Inês está morta, eu sou da tese assim... Agora integra mesmo, agora vamos... tipo assim, o índio ele vira um... Eu não entendi nada, agora eu não entendi nada, bicho. Agora ele veio pro meu lado agora. Não foi, mas eu tô falando isso desde o começo. Eu tô falando assim, o caso do Yanomami, tinha que ver maneiras de explorarem as áreas dele de uma maneira positiva pra você... Ô, Arthur, mas eu não tô falando disso. O ponto que você falou não, toda cultura, você gosta de preservar e gosta mais... Não, pera, se tem tribos que nunca tiveram contato, e por isso que é um exercício de uma discussão meramente, é muito menos prático do que a coisa, porque são poucas as tribos que estão nessa condição. Eu sou defensor da ideia de que essa cultura deles tem que ser preservada e que eles têm que permanecer em isolamento. Essas são pouquíssimas tribos. Esse é o ponto que eu discordo. Então, e esse é o ponto que eu discordo de você. Agora, na maior parte dos casos, como aqueles casos que você viu no Mato Grosso, e como tribos têm no Brasil, essas pessoas já têm contato, elas já estão recebendo as externalidades do homem branco, e aí vem uma galerinha bicho grilo, não, eu vou preservar eles lá no Paleolítico, tá? Entendi, o cara tá com shorts da Adidas com um relógio, não, mas eu tenho que caçar aqui, tipo, não esquece, o cara não tá no Paleolítico. Eu tô falando que esse cara tem que ser integrado. Preserva a cultura aquele, mas assim, a cultura ela vai ser preservada de uma maneira meramente estética. Porque as rezas dele vão perder completamente função esse cara vivendo... Mas vamos lá, então você está falando o seguinte, em vez de você integrar essas pessoas a uma sociedade tecnicamente superior, onde elas podem inclusive serem úteis, né, para toda essa sociedade, você vai transformar elas num fardo, você vai ter que fazer um enorme esforço para proteger elas do contato, porque você não está falando, cara, de proteger, sei lá, de construir um prédio onde ela está. Não, você está falando de proteger essa pessoa de olhar e conversar com outro ser humano que não seja da cultura deles. É um esforço, assim, gigantesco, praticamente impossível. Em nome do quê? Em nome de... Não. Existe todo um símbolo de você preservar essa cultura e não dar o poder de escolha para esse ser humano, porque a linguagem dele tem que ser falada e tal. Pô, cara, não, cara. Nós estamos em 2023. Vamos lá. Não dá pro cara ficar lá... Resumindo, o Arthur tá enxergando o tema sob uma perspectiva do nosso tempo, da nossa vida. O Renan enxerga o tema numa perspectiva histórica, história do mundo, seja, atrasada. dos povos. Atrasada, gente do céu. É que assim, a ótica do Arthur, que é uma ótica perigosíssima, é a ótica, assim, que a técnica sempre deve prevalecer. E aí fica completamente... Não, cara, não, aí você... Aí você vem naquela... Por exemplo, por que é importante ter a estátua do Borba Gato? Não, tem que cortar ali e construir um hospital, porque o espaço físico... Não, calma. Eu não tô totalmente pragmático. Não, cara. É óbvio que os símbolos são importantes. É óbvio que os rituais são importantes. E por serem importantes... Por que são importantes? E por serem os rituais não têm nenhuma importância do ponto de vista técnico. Quem disse que não? Claro que tem. Eles podem se tornar absolutamente obsoletos e caírem em desuso dentro de numa sociedade que ela tem como única premissa técnica. O que você está definindo assim, tipo, você está criando na sua cabeça um determinado corte, tipo, aqui a tradição pode servir, aqui a técnica vai entrar aqui. Não, acho aí você vai estabelecer limites de absorção. Não, acho o contrário. Eu acho que você... Esse é o ponto, porque nesse ponto, assim, a sociedade mais técnica, ela vai sempre colonizar a menos técnica, portanto, qualquer tipo de comportamento... Na prática vai acontecer isso. Porque essa diferença que a gente tem, um cara tá no Paleolítico e outro não, a gente pode pegar em sociedades que são menos pós-modernas do que a nossa. E aí essas sociedades, poxa, elas precisam ser alvo de colonização. Por exemplo, os Estados Unidos e a turma da cultura woke acha que o universo do Islã, o mundo muçulmano, você tem que mudar as relações familiares de homem e mulher que é considerado dentro dessa perspectiva.
que inclusive pro capitalismo, porque você não solta a mulher pro mercado de trabalho, não diminui o preço da mão de obra como um todo, não integra elas, são relações arcaicas, são relações baseadas no Corão. Então, portanto, isso tem que ser adequado. Ora, você tem um determinado gap aqui entre uma... Eu entendo, Só Renan, que o ponto é o seguinte, que acho que é o ultraprogresso está nos levando para coisas que são bem menos humanas do que aquele índio cara, lá. de novo, E cara. essa é uma discussão, assim, a gente Bom, tá... pessoal, nova enquete, já A coisa para só na aspirina? 750 pessoas votaram, eu vou votar no Arthur aqui Vamos lá, pra vamos ver, gente pra ver. disfarçar. Olha lá, vai lá, mediador. Ó, 50-50. Chupa. É só deixar eu falar um pouco que as coisas mudam. Ah, não, pô, mas que agora é uma nova enquete. É uma nova. Não, mas tem basicamente, deixa votos. eu vou explicar meu ponto de vista e eu vou concordar um pouco com o Renan. Do ponto de vista do Renan, a tradição e a cultura, ela é tão importante que não há nenhuma técnica que justifique você sequer ameaçar ela. É nesse ponto que a gente discorda. Eu acho que as tradições são importantes, eu acho que os rituais utilitariamente inúteis são importantes, tá? Só que eu acho, de novo, isso faz tão parte da nossa humanidade, isso faz tão parte de quem a gente é enquanto indivíduo, tão parte da nossa identidade, que isso sobrevive a tudo. A praticamente tudo. Se você pegar, por exemplo, né, quantos exemplos nós não temos de filmes da Segunda Guerra, onde você tem lá os nazistas invadindo e fazendo isso lá, e os judeus paravam e rezavam. Ou seja, nem a guerra conseguiu destruir aquela cultura, aquele costume deles. Por que eu estou dizendo isso? Se a cultura dentro daquele ser individual está tão enraizada nele e é tão importante para ele, quando chegar o contato com um homem branco que ele nunca teve, ele próprio vai ter o poder de escolha de graduar o quanto daquele contato Arthur, ele vai querer ou Ele não tem o poder de escolha, Ponto. Arthur. Você está volta a falar. Primeira coisa, você falou o seguinte, e esse é um cerne da coisa. Você fala assim, não, porque esses rituais meio inúteis que tem... Deixa eu explicar. A força de um ritual, para uma pessoa que faz qualquer ritual, e o ritual inclui tudo. Uma missa é um ritual, um culto evangélico é um ritual, Sim. o cara ir na mesquita é um ritual, mas não é uma coisa meramente cultural. Tipo, eu estou aqui exercitando um ato cara, cultural isso meio... muda até a bioquímica do Não cérebro. esquece o bioquímico do cérebro. Aquela pessoa, ele está mudando o universo. Deus está interferindo no mundo naquele ato. Então, para aquela pessoa que tem um ritual, não é que aquele ritual é um ato cultural. Aquele ritual é um ritual que interfere no universo. E a dimensão para essas pessoas desses rituais é esta dimensão. Você tá colocando assim, não, é importante eu preservar... A partir do momento que você vai querer preservar uma cultura, porque, tipo assim, é importante fulano ir na missa tal dia, ou ir no culto, porque é um ato cultural importante, já morreu aquela cultura. Nossa, Entendeu? eu discordo completamente. Mas disso, lógico, cara. você discorda porque Então, você mas tá, aí vem aquele... Você discorda porque você tá com uma perspectiva exclusivamente materialista. Lógico que não, cara. Lógico que sim. Lógico que não, lógico cara. que Como é que é exclusivamente materialista se eu estou dizendo que o que você considera inútil para a técnica deve ser preservado? Imagina o caso da aspirina. Pessoal, agora tem aspirina. Mas aí você precisa ir na farmácia comprar aspirina. Para você ir na farmácia, ele vai ter que trabalhar para ganhar dinheiro. Coisa que ele não fazia. Aí ele vai começar, para ele poder ser integrado, ele obviamente vai ter que trabalhar. Ele vai ter que pagar imposto. Ele vai ter que começar a ter todo um outro tipo de dinâmica buscando esse tipo de benefício eu vou dar um exemplo que você está oferecendo. do intermediário. Vamos supor, o que é a ideia do SUS? O SUS é você dar saúde básica para todos. É Sim, óbvio que você precisa de um transplante de coração. É meu direito, quero um transplante de coração agora. Não vai acontecer. Isso não Mas vai ter um hospital lá, vamos fazer um hospital para ele? Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Agora, você dar acesso, isso não significa que você precisa levar também fisicamente toda a nossa estrutura para onde ele está. Você dar acesso, pelo menos ao conhecimento. Mas olha como piorou a vida dele. Agora ele sabe que ele tem uma doença, ele tem algum tipo de situação que poderia ser resolvida, mas não será porque ele não tem acesso então, a isso. Então é o seguinte, em vez de você não falar pra resolveu ele, o problema cara, dele. a humanidade tem a solução pro seu problema, só que você vai ter que se deslocar ou fazer algum esforço para se integrar, é melhor deixar ele nem saber, como um cachorro que tem a ração guardada no armário. É isso que você tava dizendo. Já que esse cara não vai ter acesso, é melhor ele nem saber que existe. Você tá tratando ele como um animal. Não, ele tem a opção de não se integrar Ele não a tem este opção. universo. Ele Claro não que tem opção.
Ele não tem opção. Se ele não sabe que existe, ele não tem opção. Não, mas assim, a ideia é justamente. Assim, ó, olha só. A ideia é justamente deixar ele sem assim, opção. Exato, porque. Mas Então, assim, cara, o você problema, tá errado. Arthur, o problema não é que tá errado. Novamente, a tua dimensão sobre civilização, volta a falar, é o tempo todo. O máximo de técnica possível disponível para todos e destruição e homogeneização cultural. Porque Você tá colocando essas palavras na minha boca. Lógico que você colocou as próprias palavras na sua boca, porque a partir do momento que você tá acreditando, né, nisso, você tá eliminando a ideia de, por exemplo, a ideia de que o ritual da chuva que aquele índio tá fazendo é sagrado. Sacou? Quem disse que ele não vai poder mais fazer? Pelo amor de Deus, Arthur, assim... Você vai... muito Então eu já entendi. Não, Não, já entendi. Você vai banhar ele com informações técnicas de que aquele ritual não funciona e você vai acabar com o que é sagrado pra ele. Desculpa, Arthur, cara, eu sou a Arthur, favor disso. Arthur. Eu sou a favor de você falar pro índio, vem cá. Existem balões meteorológicos, existem todos os estudos. E existe o cacique Cobra Coral, lá no Rio de Janeiro, contratado pela prefeitura pra não chover no carnaval. Exatamente. Tá aí. Aí o que eu tô falando é o seguinte: existe toda uma lógica desenvolvida por essa sociedade super técnica que acaba com o que é sagrado pra você, que é aquela história dos deuses das lacunas, né? Enquanto o ser humano não sabia como funcionavam as ondas, achava que existia um Poseidon ali mandando ondas pro mar. Você descobre que não é aquilo, você acaba com aquele deus. Então... Isso não significa que os registros de todo o desenvolvimento histórico de uma civilização vão ser destruídos, porque tá tudo escrito, está tudo ali. Agora, o que não pode... Essa cultura morreu, Arthur. Não, mas foi substituído por algo superior, por algo que realmente de fato funciona. Você está sendo profundamente progressista. Não estou, cara. Está. Então, peraí, então não, ser você conservador... não tá, Arthur, você está descrevendo. Entendi. Então a ser conservador é o seguinte, ó. Não fala pro índio que a dança da chuva dele não funciona porque é sagrado pra ele, hein? Isso é ser conservador. Ô, Renan. Olha só, cara, assim, Ô, Renan, é isso, Arthur, cara. assim, no fundo é isso que você falou. Não, Arthur, olha só, o que eu tô falando Vamos focar nessa da dança da chuva, que isso não, aqui Arthur, é assim, impossível de você ganhar. Você o que focar em dança da chuva, Arthur? Vamos lá, você falou da dança da chuva. Cara, isso é A assim, dança da chuva pro não índio... acredita no cacique Cobra Coral. Ele tá Vamos lá, acabando vamos com lá. uma entidade do Rio de Janeiro. Só, a questão toda que assim precisa ser entendida é o seguinte: a perspectiva progressista é a ideia de que a cultura, através também do avanço técnico, o marxismo tem um nome para isso, tá? A perspectiva histórica do Marx era essa. A dialética materialista. A história é baseada numa dialética material. Portanto, a história é um progresso eterno. E nós somos educados, o nosso público é educado a isso. Eu também fui educado, todo mundo foi educado a entender a história como isso, como uma linha, uma timeline de um determinado progresso. Esse timeline é meramente material, entendeu? Uma timeline material. E a sua perspectiva, quando você lê a resolução de problemas, é em levar técnica até para quem não está buscando. Essas pessoas não estão buscando a técnica. Essas pessoas, elas têm soluções espirituais para os problemas delas e o mundo, porque você está entendendo o seguinte: em última instância, quando a gente vai indo para isso, o ser humano se torna desnecessário. Porque só que nós estamos tão longe disso. Não estamos tão longe disso assim, tão não. longe disso, cara. A técnica, ela evolui neste sentido. A técnica conduz o homem não conduz mais a técnica. A técnica está nos levando para um mundo em que o ser humano ele está se tornando dispensável e ele vai se tornar dispensável. Tudo que vem acontecendo hoje é a dispensação. Mas pera, Arthur, deixa eu terminar o raciocínio. O seu raciocínio é um raciocínio progressista por conta disso. Você acredita que a técnica tem um papel quase evangelizador. É uma evangelização por conta. E é uma visão religiosa. Eu vou levar aspirina pro cara, vou levar o tal. Essa perspectiva, porque a gente, como é um caso que parece anedótico, que a gente tá tratando de um índio que tá isolado, que a gente tá falando especificamente da tribo, do cara que nunca teve contato com o branco. Disso. Tá? O problema dela é que ela pode ser levada para todos nós, ela pode ser levada para você, ela pode ser levada para mim. Ela já tá sendo levada. Do ponto de vista do progresso técnico, a cultura woke ela é muito mais adequada ao próprio capitalismo e ao próprio... Tanto que é bancada pelo capitalismo Tudo em bem, si. cara. E aí, só que assim, isso é trazido pra gente a partir do momento que nós nos tornamos praticamente todos reacionários, porque a gente começa a defender inclusive modos de vida que são arcaicos perante essa perspectiva. Ora, a gente tá vendo, por exemplo, a ideia da morte da família unicelular. Ela se tornou não tão arcaica quanto essa tribo isolada, mas ela se torna arcaica diante de uma cultura eu discordo disso, que cara. neste progresso... Não, você discorda disso? Como você discorda disso se você está defendendo esta perspectiva? Eu vou dar um outro exemplo. Posso fazer só um parênteses aqui? Pessoal, vocês precisam ter consciência do seguinte: você tá vivendo nessa tribo isolada.
Você tá vivendo Quem não apartado entrou no clube do mundo tá isolado. porque você não tem informação de qualidade. Você tá vivendo de uma onda de manchetes de WhatsApp que te desinformam, te levam a tirar conclusões erradas e você não pode mais continuar assim porque o Brasil precisa de você. Você tá aqui assistindo esse programa de análise política, um instrumento de transformação do Brasil para a gente resolver todos os problemas, inclusive dos índios, é você. E para você fazer parte disso, você tem que entrar no Clube MBL. Só nesse programa, 7 pessoas entraram. Mas você tem que fazer parte de milhares de pessoas que já estão tendo informação de qualidade, que estão aprendendo a cada dia o que de fato acontece nos bastidores da política. Você vai ter informação e você vai tirar suas próprias conclusões. Então, mais 8 pessoas para a gente bater os 15 desse programa e poder assistir aqui juntos a Dilma Rousseff e a gente poder aplaudir a meta. Falando em clube, olha só, parece piada que a gente tá falando disso aqui. Isso é uma notícia agora, às 19h48 no clube. Notícia de bastidor, mas que a gente tá trazendo, né? Eu vou abrir uma bastidor, mas tá no clube e a gente vai trazer. O novo coordenador de saúde Yanomami, indicado por Lula, é suspeito de desviar dinheiro de indígena. O Leandro Alves Lacerda, novo coordenador de blá 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 blá. Basicamente assim. Basicamente, sério, quando você preserva uma tribo ali completamente vulnerável às humanidades, vai ter gente que vai se aproveitar disso? Quem diria? Novamente, assim, tá colocando não é nem engraçado, porque você tá colocando uma palavra na minha boca. Eu não tô colocando. Eu tô falando. Eu acho que tem que integrar esses caras. Eu acho que tem que integrar esses caras. Já estão integrados. Vamos voltar no raciocínio com o ONG da Bélgica. Deixa eu falar um pouquinho. Belga lá, com chocolates e batata frita. Deixa eu falar uma outra parada que você vai me entender agora, né? Eu vou dar um exemplo pra você. Eu tenho um tio que ele tem uma pequena horta no apartamento dele. Ele tem um duplex ali na parte de fora, é uma pequena horta. Ele planta, por exemplo, as próprias ervas ali de temperar a comida dele, não sei o que lá. Resumindo, maconheiro. Do ponto de vista totalmente utilitarista, do ponto de vista totalmente técnico, o que ele faz é absolutamente inútil. Se você parar pra pensar que ele pode ir num mercado e comprar um negócio. Só que existe toda essa questão, inclusive bioquímica, da nossa natureza, de sentir esse esforço e a recompensa do seu esforço, não sei o que lá. Isso foi preservado apesar de toda a modernidade do mundo. O que eu tô dizendo pra você é, você integrar esses caras vai matar alguns rituais, como por exemplo a dança da chuva sagrada? Talvez sim. Talvez não, talvez ele continue lá fazendo, tá? E não vai chover, e ele vai dar uma outra desculpa porque não choveu, mas no fim do dia, a conta pra mim, a equação é que dá muito mais benefício do que malefício. Pra mim, se pra ele não dá, ele deve ter o poder de escolha de se isolar disso e falar não. Cara, não teve o caso lá do japonês que ele simplesmente se encheu o saco de todo mundo, ele pegou um barquinho e foi viver numa ilha deserta, sozinho. Então, em última instância, olha só, o Brasil é um país que tem um IDH muito mais baixo que o dos Estados Unidos. Nós temos problemas de saneamento terríveis. Eu não sei até que ponto a estrutura de pensamento da nossa cultura que interfere na nossa cabeça, a nossa língua, os costumes que a gente recebeu e herdou dos portugueses, do cartorialismo a uma certa desconfiança mútua que os portugueses têm, portugueses são os povos mais desconfiados do mundo. Isso nos torna uma cultura que, para o capitalismo e para o avanço da técnica, é inferior à cultura anglo-saxônica norte-americana. Portanto, um dos caminhos pode ser, por exemplo, e se a gente for adotar assim, de forma bem rígida isso, nós substituímos a nossa cultura. Em certa medida, nós estamos tendo através das trocas nos países, nós temos uma substituição cultural. Agora, se eu posso levantar, por exemplo, que se eu pegar e fazer um transplante cultural aqui e nos colonizar, os norte-americanos virem nos colonizarem, eu vou viver graças a técnica, vou viver um estilo de vida superior, tá? De acordo com esse estágio, presta atenção. Defina colonizar. Uma colonização, nós vamos falar, eu vou fazer aqui uma hipótese. Eu vou mudar a nossa língua, tá? Nós vamos abandonar os nossos costumes. Você vai mudar a sua língua? Não, top down. Vai vir um cara, os Estados Unidos vão vir aqui, eles vão nos colonizar. Colonizar mesmo, Ele vai vir com uma arma. Arthur, vai falar assim, você vai parar de falar português? Não, isso importa. Isso pode importar, assim, que seja, não importa a forma. Eu vou trazer um caso. Claro que assim, importa a forma.
Importa porque assim, não importa, pode ser qualquer uma. Pode ser assim, ó, as pessoas falam, topo, eu quero. Então, beleza. Então assim, beleza, as Isso não vai pessoas acontecer. topam, nós vamos falar inglês, nós vamos abandonar nossos costumes, nós vamos viver um modo de vida deles para nos adequar a um capitalismo, ou melhor, a uma determinada fase do capitalismo. E é um determinado momento histórico em que a cultura dominante é essa. Assim, algumas culturas, na verdade, durante o Império Romano, aceitaram essa posição. Eu vou me romanizar aqui, eu vou adotar os costumes humanos, eu vou abandonar. E aconteceu, entendeu? Eles se adequaram àquele aspecto técnico daquele momento, a um determinado sistema de organização social. E materialmente falando, pode ser positivo. Eu acho que vai ser positivo, tá? Nós vamos realmente viver melhor. Agora, eu acho isso um absurdo, eu acho isso um suicídio. Eu prefiro estar numa condição técnica e material inferior, mas eu vou manter minha cultura, minha língua, que pode ser inferior pro capitalismo. Isso é uma escolha pra você. Não, pois é uma escolha pra mim. E é uma escolha que qualquer figura que queira manter uma determinada cultura e queira que essa cultura floresça tem que tomar. Senão, assim, vamos abandonar. Então você faz questão da sua escolha. Eu faço, assim, não só que eu faço questão da minha escolha, Arthur, eu acho que essa perspectiva de qualquer escolha, ela não pode ser guiada tendo como premissa a imposição Tudo técnica bem, de um sobre o outro. tudo Sabe bem, por quê? tudo bem. E esse é um ponto. Tudo bem. Esse é um ponto central. Porque a técnica, ou a existência da técnica, não pode guiar como se fosse uma religião, que pra mim a técnica e o cara da chuva, nesse ponto, se a gente elevar as duas à religião, são dois erros que nós tomamos, porque a religião, a técnica enquanto religião, ou a modernidade enquanto religião, ela é cheia de problemas. Sim. Entendeu? E eu discordo, assim, profundamente, porque a natureza humana, a discussão da natureza humana é: a técnica guia o que é a natureza humana ou a técnica não guia? Veja, essa é uma discussão. Cara, calma, você tá indo longe. Mas é lógico, porque no essa fim do dia, tudo isso que você falou, você se baseou no teu poder de escolha. Nossa, cara, mas assim, você tá parecendo assim um libertário com esse papo de Não, poder de cara, escolha. não, você Eu estou acabou de falar. Pra eu tô mim, a falando forma o importa. Vercingento, Deixa eu falar. ele não quis ceder pros romanos porque ele imaginava que os deuses dele iam morrer. Se eles desaparecessem, os gauleses, os deuses dele iam morrer. Aí uma hora ele falou assim, quer saber, eu vou perder a guerra, eu vou ceder pros romanos aqui, e nós vamos virar escravos dos romanos, porque pelo menos meu Deus não morre. A perspectiva do cara, e assim, o Vercingetorix era um gaulês, a gente tá falando ali, sei lá, perto de 100, 70, 60 a.C. Eles estão num estágio bem mais avançado, eles já tinham carruagem, derretiam, eles estavam na idade do ferro. Né? Sim. O gaulês, a perspectiva da morte cultural pra ele, era a morte dos deuses, é a morte do estilo de vida, é a morte de tudo pra ele. Eu entendo, cara, que tem mais do que isso também, cara. É você submeter as suas mulheres e as suas crianças ao domínio de outros homens. Também tinha esse ponto bem prático. Essa coisa, mas eu vou ter poder de escolha. As pessoas estão cagando, porque a vida não é só sobre o poder de escolha e deliberação. Isso, novamente, isso é um papo de liber bobo. Não é, cara. Lógico, De novo, Renan. O que importa pra pessoa, vamos pro lá. Vercingetorix, o Deus dele ia morrer, cara. O peso disso é gigantesco. Cara, as pessoas se tinha matariam aí, por calma. cara. Tinha isso. E tinha também um aspecto absolutamente prático, que era: o Júlio César vai vir aqui e eles vão comer a minha mulher. Tinha também esse aspecto mas pior absolutamente que no caso prático. dele, eles até cederam as mulheres pra ser escravas. Algumas, as que eles quiseram. Não, eles cederam mesmo a todas. Tudo bem, cara. O lance tinha Em também Alésia. esse aspecto prático. O fato é, vamos trazer pra nossa realidade pra hoje. Toda essa sua argumentação que você disse, né? Não, mas a cultura anglo-saxã, ela é mais eficiente em algumas coisas, tal. Ué, nós não fazemos essa escolha todo dia? Nós não escolhemos, inclusive, aprender o inglês para estarmos mais conectados com esta parte tecnicamente superior do mundo, não é a tal da globalização? E você tem o poder de escolha. Se você não quiser, não tem problema. Se você quiser, inclusive, a nossa cultura absolutamente tecnicista privilegia, tá, as pessoas que são absolutamente estudiosas dessas culturas tecnicamente inferiores, vamos chamar assim. Perfeito. E é por isso que há um debate gigantesco no mundo sobre o impacto do capitalismo. Sim. E se o capitalismo ele é um fim em si mesmo que nós temos que apenas ficar nos aplaudindo, nos adaptando, ou se a nossa própria humanidade é só isso. Porque se a nossa humanidade é só isso, o avanço da técnica e ser mais competitivo, acabou tudo, meu velho. E nós temos assim, nós somos só um consumidor e um produtor.
Viver não é isso. Mas é que porque tá. viver não pode mas ser você, só isso, vamos lá, cara. vamos lá, Isso é vamos uma lá. discussão, Arthur, isso é uma discussão Tudo bem, calma. tão mais ampla. Tudo bem, do mas que e um se, poder de vamos escolher, lá, vamos lá. Não é sobre isso. E se eu escolher que o meu significado é ser só um grande consumidor e você não quer escolher isso? Não tem problema. Em algum momento nós vamos escolher isso. Não, O que eu tô te dizendo as civilizações, você tá tirando o poder de civilizações, não, assim, novamente, isso não é uma escolha individual, isso é uma escolha civilizacional. Isso é uma escolha civilizacional, que às vezes a pessoa não tá pronta, ou o indivíduo não tá nem pronto pra isso. Então isso você debate... entendi. Então você acha que você tá numa posição de sindicalista do índio pra dizer o que é melhor pra ele. Isso tá vindo pro índio, a gente tá falando agora de nós brasileiros. Porque você passa por essas escolhas sobre Tudo bem, cara. Então adaptação você tá ao querendo ser o capitalismo ou sindicalista não. de todos os brasileiros pra dizer é o que eles não podem escolher outra todos cultura. Os brasileiros, Arthur, não é sobre ser É sindicalista. isso, cara. Não, mas olha só, Arthur. Se você Não, acha cara. que a questão toda é você se adaptar, eu vou fazer essa escolha de adaptação ou não, significa que você já perdeu nesse jogo. Já pensei, a gente tá falando. Pra eu ganhar, eu Não, não pra preciso ganhar ter você tem que se contato. adaptar ao capitalismo e estar entendi. sempre numa posição técnica de adaptação a um modo de produção, porque nós somos consumidores e produtores Entendi, apenas. então- Então nossa vida, aí prepare-se, porque não é que nós vamos, vou dar um para fazer a Dilma, não é que nós vamos ganhar ou perder. Nós todos vamos perder. Porque nós vamos ser substituídos. A automação tá vindo aí. O capital. Na verdade, nós já fomos substituídos por um bando de chineses que estão formando engenheiros que ganham mais e melhor. A renda tá indo para esses lugares. Nós vamos ficar numa posição tosca que daqui pra frente, de acordo com o avanço da técnica, que é do caralho, ela nos dá aspirina. Logo mais não haverá trabalho. Talvez o teu filho ou teu neto vai viver de uma renda mínima vinda do Estado, que é tecnicamente do cacete. A vida dele não vai fazer nenhum sentido. Ele não vai ter gênero, porque tecnicamente falando da melhor coisa Cara, pra uma sociedade vamos lá, completamente aí você homogeneizada. tá- não, aí você tá fazendo Ué, é um exercício- avanço não. do progresso, Arthur. Calma. Você tá fazendo um exercício de extrapolação. Você tá Não fazendo estou- um eu exercício estou de citando o que- futurologia, não é futurologia, colocando Arthur. algo positivo como algo juntando com algo ruim. Então eu vou dar um exemplo pra você. Como se po- você for Como algo exclusivamente positivo? pela tua Arthur, perspectiva, isso está acontecendo. Se você Não for é futurologia. exclusivamente pela tua perspectiva, por exemplo, a gente não pode ter máquina agrícola. Porque tirou o Arthur, sentido mas do assim, homem do campo de plantar e Arthur, colher. mas assim, Não é Arthur, isso. cara, eu tô falando que assim, é óbvio que o avanço da técnica é bom, mas a questão que nós vivemos é que isso não é um imperativo. O Mas eu grande não digo dilema. que é, eu Mas não tô não, dizendo você que é. colocou dentro de uma perspectiva de ser um imperativo. Cara, não tô Porque colocando como a imperativo. dúvida nossa- Eu tô dizendo pra você o seguinte, cara. A minha questão, ela é muito direta. E você a minha questão é direta. Você, em nome do que você acredita ser melhor para a humanidade ou de um perigo latente que você entende de uma sociedade técnica, você está querendo então pegar tribos isoladas e manter elas isoladas para que elas não tenham sequer o conhecimento do que tem no mundo. Assim você as protege da escolha errada, tá? Para que o sentido humano do que você considera Que humano escolha da vida errada, deles cara. se Eu não tô falando que é mantenha. escolha errada. Ué, se ele tiver a escolha de vir para a Não, sociedade Arthur, técnica, tá até- errado. Assim, primeiro. Segundo a vamos sua lá. perspectiva. O Vamos que lá, eu Renan, estou- vamos lá. O que você tá falando é o seguinte. Basicamente, eu quero que o índio não tenha contato com o homem branco, porque eu vi aqui que existe toda uma filosofia que pode acabar com o que eu considero ser humano. Não, É pode isso. permitir que o índio não tenha contato. É diferente. Ele não, tá preso não, lá. Para, Beraldo, para. Mas é claro que é Você isso. não tá permitindo que ele não tenha contato, você está impedindo ele de ter contato. Não. Para. Não, para. Ele está ali no ambiente dele. Olha só. Você olha acha só. que o índio veio da onde? O índio tem uma natureza nômade. Ele veio lá da... enfim, Ninguém da- sabe, cara. então. Mas ele Se veio foi lá andando do e veio pra... estreito, de não sei das E quantas, veio de parou canoa. aqui. Sim. Obviamente, ele... À medida que ele pode se aproximar de outras civilizações, que ele fez isso ao longo da história Sim. dele, ele poderá fazer. Sim. Só que existem grupos de convivência que preservam seus hábitos de convivência restritos àquele ambiente e ele simplesmente não precisa e ele não busca isso, porque se ele fosse buscar, ele iria continuar buscando. Ele continuaria circulando, Não, tudo ele, bem. ele encontraria a civilização. Tudo bem. Ele não quer. E qual foi a solução que nós, homens Mas é que- brancos, demos? Bom, em nome disso, dessa preservação, nós vamos isolar certos locais, grandes demais, inclusive, vamos deixar essas pessoas lá e fazer todo o esforço possível para que nada do nosso mundo interfira na cultura deles. O que acontece é que isso é impossível. Por que é impossível? De novo, vou dar um exemplo besta aqui. Vamos supor que uma usina nuclear exploda perto de onde eles estão. Você tem que tirar eles lá. Putz, mas agora não dá para ter contato com eles. Puxa vida, como é que faz?
Ué, isso é um exemplo que não tá tão distante quanto o Ruena tá dizendo, de um dia o ser humano ser completamente inútil. É um problema pragmático relativamente próximo, e que eu tô dizendo pra você que é muito mais difícil você manter isso como se fosse um cristal intocável do que você fazer como nos Estados Unidos eles fizeram, cara. Não, E dá a eles opção de mataram integração. todo mundo lá. Eu sobraram sei, e alguns depois- poucos eu sei, caras. eu Assim, sei, e depois que cuidado, fizeram? eles mataram todo mundo. Aí sobraram alguns poucos caras. Eles não é que eles se misturaram igual aqui no Brasil. Eles mataram todo mundo. Aí sobraram alguns caras que tiveram a sua cultura destruída. Mas destruída. Eles foram dizimados enquanto cultura. Aí, como prêmio ali, pô, esses caras ainda existem, o que a gente vai fazer com os caras? Eles tiveram uma licença pra fazer cassino, umas pequenas reservas aqui e ali, ganham uma grana, e este modelo, que é um prêmio de consolação cultural e histórico para aqueles caras, este prêmio de consolação é um modelo de gestão desta questão muito melhor do que o que nós temos aqui no Brasil. O que nós concordamos. Vamos lá. O ponto é que é um ponto que, novamente, é muito mais profundo do que esse. É se, olha só, civilizações e culturas que não tiveram nem sequer contato com o que a gente chama de modernidade devam deixar de existir, porque elas deixam de existir. E falar que elas existem como um mero produto, ou como uma mera... Ai, olha só que legal, eu vendo um cocar agora na beira da estrada, ou que não seja na beira da estrada, que eu vendo numa loja, ou alguém faz uma grife de cocar pro cara. A cultura morreu, o cara ele é adequado dentro do que a gente chama de capitalismo, tá? Pra ser cultural, pra ele ter acesso a produtos. E a discussão é, essas pessoas elas vão ser retiradas daquele seu microcosmo civilizacional dela, com essa cultura milenar dela, ou não? Então, Historicamente, pera, assim, só matando, porque deixa eu terminar o raciocínio. Historicamente, o que a humanidade fez o tempo todo foi invasão e assimilação. Foi decidido aqui, não, ó, nós temos muitos espaços, nós temos uma Amazônia inteira, que o correto é não usar a Amazônia inteira, vamos deixar essa Amazônia protegida, e nós vamos pegar essa Amazônia inteira aqui, tem essas pequenas tribos aqui, e deixem elas viver, e não vamos fazer contato com elas, vamos proteger, vamos ter instrumentos de fiscalização para que esse modo de vida delas se mantenha preservado. A maior parte delas já está em contato, por diversas razões. Já está em contato até porque existe permeabilidade, Que é impossível. outras não. Agora, aí você já está indo para um outro argumento, que não é um argumento de... É um argumento utilitarista, é impossível. Você acha realmente, é cada vez mais difícil, mas tem. E elas existem. Tá. Não só aqui no Brasil. Você como em concorda que o alguns esforço é exponencial? Não necessariamente. Porque a capacidade técnica, inclusive, de preservação também aumenta, de fiscalização aumenta. Hum. Lógico. Né? Onde eu quero chegar? Quando você coloca como imperativo, nós temos uma posição ativa de ir lá levar nossa cultura, e isso como um imperativo. Tipo, não, esses caras precisam, como se fosse o mito da caverna, eles precisam conhecer a verdade. Você está abrindo uma leitura sobre o que é técnica, o que é civilização e o que fazer, que é perigosíssima porque ela parte de premissas perigosas. A primeira premissa, que é uma premissa que quer dizer o seguinte, nós já perdemos para a esquerda, é que a tua leitura de história é a leitura que a própria esquerda faz, que é uma leitura de história enquanto progresso. E essa leitura de história enquanto progresso, ela é perigosa. Eu vi assim, o Adler lá, que é evangélico, ele concordava com você no começo, depois disse que eu tenho bons pontos. Lógico, o Adler é evangélico, ele quer que aquelas pessoas entrem cara, como não ataca um argumento Não, fantasma. não é um argumento fantasma. Eu tô comentando o que o Adler falou. Por quê? Porque as pessoas querem evangelizar eles ali. Cada um tem um determinado objetivo. Mas, no fim do dia, a história enquanto progresso, Tudo isso que você falou, cara. ela abre... Tanto que eu trouxe esses exemplos pra você, ela abre um leque pra tantas discussões que nós vamos entender que a cultura como um todo, ou qualquer cultura, conquanto ela não sirva ao capitalismo e ao progresso técnico material, ela não tem utilidade. E, portanto, se nós somos seres produtores de cultura, e se nossa produção de cultura ela tem que depender para a produção de material e dependência da técnica e servir ao capital, portanto, logo mais, não apenas a própria cultura deixa de desaparecer, mas nós, como seres, vamos desaparecer. Eu entendo, cara, mas o que É você isso. chama da cultura ter que produzir algo material para sobreviver é, na verdade, a natureza mais primitiva do ser humano. Você só existe e você só consegue comer, beber, se abrigar e se proteger se você, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, produzir isso. Começa por aí. Então, a base para qualquer coisa existir é ela ser produtivo. Perfeito. E é por isso que essa discussão... Não, calma, que agora eu vou chegar no outro ponto. Você começou a discussão me colocando duas escolhas aqui. Você falou assim, Arthur, você prefere
né? Com as suas palavras. Você colocou 2 escolhas. A primeira escolha é você manter essa pessoa isolada, etc, etc, ou colocar ela para vender cocar na praia e achar que ela tá tendo uma vida digna. Então eu posso fazer a mesma escolha, eu vou fazer esse argumento que você fala, não é um argumento falacioso, eu posso inverter ele para você. Não, eu falei, o cocar é uma das consequências. Tudo bem, cara, mas então então eu vou cocar, trazer... eu falei que todo mundo ficou muito rico vendendo cocar. Tudo bem, eu vou te dar da cultura tudo dele. bem, se esse cara ficar muito rico e aí você tá necessariamente ligando ele a uma alta produtividade de alguma coisa, esse cara vai ter uma autonomia gigante para, por exemplo, usar muito dinheiro dele para manter todos aqueles costumes que ele quer dentro da nossa sociedade material. Mas não é esse o argumento que eu quero atacar. O que eu quero atacar é outro. Eu vou te trazer outra alternativa. Você pega uma tribo como essa, cuja cultura é estuprar crianças e comer crianças. E aí? Isso, assim... Você mantém, você deixa lá. Nós temos... Você mantém, você deixa lá. E aí eu vou te oferecer a alternativa contrária. Não, você humaniza essa pessoa. Você traz ela para um conceito onde, não, você não pode matar, sacrificar crianças, você não pode comer outro ser humano. É isso, cara. Do mesmo jeito que você me apresentou uma alternativa, ou mantém essa sociedade intocada para preservar o que é ser humano e é produção cultural, não sei o que lá, não necessariamente ligado ao capitalismo, ou você põe essa pessoa para servir ao capitalismo como um operário de um vendedor de praia muito pobre e nas camadas mais baixas da sociedade. Eu inverto essa pergunta para você dizendo, não, então você prefere manter uma sociedade que come crianças, que estupra outras pessoas mais vulneráveis, ao invés de colocar ela para receber uma aspirina se ela sentir uma dor de cabeça. Olha, uma sociedade... Tá aí. Assim, vamos lá. Primeira coisa, assim, estupros e crimes existem em qualquer sociedade. Opa, mas calma aí. Você concorda que... Calma. Você concorda que a dosagem importa? Os números de estupros e mortalidade em sociedades indígenas. Eu concordo que a sociedade alemã, em plena modernidade, ela formalizou um instrumento técnico de genocídio de seres humanos. Qual foi a resposta da nossa sociedade ultratécnica para isso? Houve uma guerra, mas ela poderia, através da técnica... Qual foi a resposta? Não, ela não foi a resposta. A resposta, Arthur, é que eles perderam a guerra. Porque se eles tivessem ganhado a guerra, eles iam impor... Mas eles perderam. Arthur, por que eles perderam? A Alemanha... Por que eles perderam? Porque eles perderam a guerra. Porque os aliados entraram na guerra. Mas eles poderiam ganhar a guerra, Arthur. Arthur, eu acho difícil. Eu acho que não, sabe por quê? Mas assim, não, eu acho que não. Querendo dizer assim, que nem sempre... Que a técnica estará ao lado do lado menos cruel. E o Gengis Khan, que era o mais cruel, e a técnica estava ao lado dele ligando os caras. Mas, de novo, não tem sentido isso. É como a política, não é um 100 metros rasos. É uma maratona. Não, mas durante a maratona da humanidade, é inclusive desejável, e você vê em atos históricos de que a virtude tende a se sobressair a crueldade. Não necessariamente. É lógico que se pegar períodos isolados, você vai dizer que não. Mas, se você pegar a ascensão do nazismo, é óbvio que você vai ter muito mais crueldade. Dizer, Arthur, só que eles perderam a guerra. O que eu quero dizer, Arthurzinho, sociedades específicas podem ter momentos de crueldade específicos entronizados dentro da sua cultura. Concordo com isso. Então, ponto. Então, assim, você está citando um exemplo de uma das tribos que habitavam o Brasil que comiam gente. A gente tem tribos ainda hoje aqui, essas já inclusive que têm contato com a gente, que tinham práticas antigas que envolvem enterrar a criança. Isso tem. Inclusive são tribos que já têm contato. Ponto. Eu estou falando aqui o seguinte, existem culturas que estão num estágio de desenvolvimento X e YZ, fazendo práticas cruéis ou não, com decisões onde não há direitos humanos, se eventualmente numa dessas tribos isoladas tem um justiçamento. Essas coisas estão acontecendo. Foi decidido por nós pelo Estado brasileiro, que essas pessoas vão continuar vivendo esse modo de vida sem os avanços e os direitos humanos nossos. Sim, e eles estão vivendo o modo de vida deles lá, com as qualidades e os defeitos de modo de vida deles lá. E é uma decisão que foi tomada. A decisão que foi tomada, você pode criticar ou não, eu posso criticar ou não essa decisão que foi tomada. Meu problema é com a premissa de que nós temos que colonizar determinadas culturas com a nossa visão de mundo, que vai trazer direitos humanos. Olha só, você vai ter o direito a um julgamento, você é uma criança, você é um titular de direitos humanos inalienáveis, que criou sociedades mais avançadas, tá? Criou, mas ninguém nega aqui, ninguém nega que, ninguém nega que toda vez que eu adoro tudo isso, a gente tá na internet, a gente tá usando a técnica, a gente tá vivendo ao redor da técnica. Basicamente é o seguinte, Renan, o meu ponto, ele é um ponto muito bem defensável. Sim. Utilizando coisas práticas. Sim, o seu ponto, ele é um ponto muito mais defensável de um ponto de vista filosófico e da premissa. Civilizacional. Isso vai nos levar daqui não sei quanto tempo. Não, mas no que já está nos levando, Arthur. A questão toda, a discussão sobre o humano é para onde nós estamos indo e o que nós estamos nos transformando enquanto sociedade. Então, aí eu vou porque nós estamos virando seres que somos meramente ferramental da própria técnica. E qual a solução, técnica. então?
A solução não tem solução, então, Arthur. vamos mas lá. assim, eu acho muito. Porque assim, o que eu tô falando não porque, há assim, solução. do ponto Agora, de eu vista- acho muito presunçoso do ser humano vivendo no capitalismo como nós vivemos hoje, achar que o capitalismo e a mera adequação ao modo de vida do capitalismo, porque no fundo é só isso. Porque todos esses outros avanços culminaram junto com a técnica, com as liberdades e tal, que nós vivemos sobre isso e que nós somos defensores disso. O ponto, Arthur, que assim, o ponto que é o grande ponto. No fim, estamos falando aqui em nos submeter a um modo de produção, em um modo de organização social, e isso tem um impacto sobre aquilo que chama de cultura. É muito legal quando a gente fala do impacto em culturas que estão tão atrasadas, entendeu? E que estão em períodos históricos completamente Que é diferentes. o caso do que eu tô discutindo agora. Sim, mas assim, ela também está nos atingindo, ela também está em grande medida nos desumanizando, e em grande medida nós estamos sendo, assim, vítimas daquilo que surgiu para nos defender. Quando a gente coloca aqui, por exemplo, as posições que nós adotamos com relação a tudo que envolva a cultura, a absolutamente tudo que envolva a cultura, são posições de alguém que está diante de uma cultura que se coloca como mais avançada, que dentro de uma perspectiva, inclusive, do próprio capital, que é mais avançada, e nós aqui estamos enfrentando isso como consequências de um determinado modelo de sociedade. As consequências técnicas desse modelo de sociedade vão todas nos afetar. E a gente vai ter que lidar como? Logo mais, nós somos esses caras, nós somos esses índios. Em grande medida, nós já somos. Cara, só que, olha como a questão é complicada. Nós também queremos ir no restaurante, queremos fazer live. Então, não é uma discussão fácil. Eu também só não que é uma acho discussão que é a premissa de que a técnica deve sempre colonizar não é uma premissa boa. Então eu vou te trazer um problema mim, essa prático. premissa é uma bosta. Tá bom. Eu entendi todo o seu problema filosófico. Vamos para um ponto de vista prático. Extrapolando o meu argumento, que é o que você fez várias vezes durante a discussão, teoricamente a gente precisa fazer nada. Por exemplo, a arte se torna inútil. Mas calma. Do ponto de vista, extrapolando o meu argumento, você chega num ponto onde a arte é absolutamente inútil. E se um dia a gente conseguir viver numa Matrix parado, tendo todos os nutrientes que a gente precisa e tendo estímulos artificiais no cérebro de prazer, essa é uma vida digna para o ser humano. Extrapolando o meu ponto de vista. Tô falando assim. Extrapolando do seu ponto de vista, você parar em algum período histórico, qualquer tipo de avanço, porque você pode correr o risco de tirar o significado do que é humanidade, do que é aquele povo, é aceitável. Então vamos lá. Do seu ponto de vista, onde a gente deve brecar a linha do progresso? Essa é a grande pergunta. Exatamente. Mas essa é uma pergunta tão grande. É difícil. Então você não tem a resposta. Mas assim, você não tem a resposta. Óbvio que não tem, mas ninguém tem a resposta. A questão que o limite pode estabelecer, que a gente pode estabelecer, é o limite do humano. É o limite do humano. Eu vou dar um exemplo. Humano, nós somos seres que foram criados para escassez. Nós temos uma determinada condição genética. Eu acho que isso não pode ser alterado. Porque então, por exemplo, você é o contra... humano está sendo... Assim, há uma então, por superação... exemplo, você é contra pesquisas com células-tronco? Eu sou contra, por exemplo, você fazer alterações genéticas de um bebê antes dele nascer, para você criar crianças super altas, super inteligentes e super fortes, e inclusive talvez sem doença nenhuma. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Eu sou contra isso, porque nós estamos então, desumanizando. Exemplo, vamos supor que E vão fazer isso, tá? Já estão fazendo isso. Tudo bem, cara. Eu tenho uma doença rara, vamos supor, que eu vou ficar cego e surdo aos 40 anos. Você acha ruim me modificar geneticamente para que eu não tenha isso? Como é que é? Repete que eu tava vendo o enquete. Vamos lá. Eu tenho uma doença rara que aos 40 anos eu vou ficar cego e surdo. Eu não consigo imaginar a tortura pior para um ser humano. Deve ser horrível. Aí descobrem um tratamento onde o meu filho que está na barriga da minha esposa tem também essa síndrome, mas eu posso geneticamente mudar ele para que ele não tenha. Você acha que é uma linha que não devemos cruzar? Eu acho que é a linha de fabricar... Não é fabricar. Não, vamos lá. Então vamos lá. Então vou mudar, vou voltar para antes. A ideia de você fabricar embriões, como isso vai acontecer. Você já tem então, tecnologia a ideia para de isso. fabricar embriões tailor-made. Você vai lá e fala, eu quero com um olho de tal cor, eu quero tal... Isso... Tá, mas a minha pergunta não falei. Então, eu acho que o seu filho já existe, você vai resolva. Agora... Beleza, então a sua primeira premissa já não foi precisa do jeito que você colocou. Não, acho que não. É o limite do humano. Nós estamos... Olha só, o ser humano... Não, isso não é humano, se você parar pra pensar. Não, lógico que é humano. Você está alterando algo que já existe. Assim, a questão toda é, nós vamos começar a fabricar o humano. Então calma. Então a sua linha é a fabricação a partir do nada. Não só a fabricação,
É uma linha seguinte, o humano, ele tem o limite de ser humano. Entendeu? O limite do ser humano. E você tá sempre indo... Isso é muito difícil, porque mas assim, não é qual é o isso. limite de ser uma caneca? Mas se eu tirar o isso aqui numa problema desse, caneca, Arthur, se é eu que rasgar depois aqui, disso... eu entendo, cara. Ó, assim, tem um livro de ficção científica que abordou essa questão, que é o Duna. O Duna aí falou assim, olha, o mundo virou pra inteligência artificial. E as inteligências artificiais, em um determinado momento, e isso é uma verdade, nós somos inúteis, nós somos seres que ficam consumindo recursos. E por que você tem que criar todo um sistema que envolve as inteligências artificiais para ficar administrando esse ser que daqui a pouco não vai precisar nem trabalhar? A geração de recursos não vai ser nem necessária para ele. A gente está saindo de um produtor em escassez para virar um consumidor. Aí depois de um consumidor, nós vamos ser nossos recursos serão alocados por entidades que têm uma capacidade de processamento muito maior do que o cérebro humano, do que a organização social humana. Tudo aquilo então que nós fazemos e todas as premissas nossas, até porque não existe mais nem a premissa metafísica. A gente, olha só, essa discussão é tão materialista que a gente nem botou Deus na parada. Porque se a gente pudesse Deus, podia fazer o seguinte: olha, tem que ser assim porque Deus quis assim, senão todos vão pro inferno. Isso é uma premissa, uma perspectiva. Agora a gente não tá. Então assim, já tá com uma perspectiva materialista. Dentro de uma perspectiva materialista que já é perigosa, qual é o limite? Pra mim, eu acho, é o limite do humano. O ser humano é um ser que tem que... Ele trabalha com escassez, o ser humano tem que trabalhar. Eu sei, cara, só que seus conceitos estão muito amplos. Mas lógico que eu conceito muito, porque nem eu sei definir. Então, mas o problema, Arthur, onde eu quero chegar? Por que eu provoquei toda essa se nem eu sei definir, Arthur. Eu sei, não, cara. Assim, eu sou um merda. Eu já entendi. Renan. Os maiores caras não sabem Deixa eu só pausar um pouco o seu raciocínio. Discussão. Por conta da complexidade desse raciocínio, por conta de eu provocar essa discussão que você não tem a resposta, eu sabia que você não ia ter resposta, eu também não tenho, ninguém tem a resposta, tá? De novo, eu acho que é muito perigoso aí você, em nome deste medo, da preocupação, da premissa e não sei o quê, você simplesmente dizer, então nós temos que manter tribos de índios isoladas, porque nós temos o risco de tirar a humanidade deles se você mostrar para eles que a dança da chuva deles não funciona. Você entendeu a distância que nós estamos de um ponto pro outro? Se você disser o seguinte, Arthur, eu não há... Você basicamente está me dizendo assim, Arthur, eu não quero que você leve aspirina pro índio, porque de acordo com a premissa que você está estabelecendo como positiva, a humanidade pode chegar num ponto onde os bebês vão ser 100% fabricados por máquinas e nós não vamos ter mais dignidade humana. Eu entendo o teu raciocínio. Porque nós somos o índio. Eu entendo o teu raciocínio. Só que pra mim, esta linha está tão longe e esta outra linha do índio está tão pra cá que é meio óbvio. E até assim, e não tenho como justificar, não de forma filosófica, mas dá pra justificar de forma utilitarista de que não, cara, é muito mais benéfico você incluir o índio na nossa sociedade. Isso não significa, de novo, que eu estou abrindo portas para que esta premissa nos leve a um futuro onde nós vamos ser 100% sociedade? Você vai, por exemplo, colocar ali na legislação nossa pós-moderna que o índio não tem gênero. Eu tô pegando uma coisa anedótica. Mas porque é importante colocar isso, por exemplo. Eu entendo. Então tá, porque você tá falando assim, vamos adaptar ele à sociedade moderna, pós-iluminista. Mas aí é que tá, da minha visão da nossa sociedade pós-moderna, você não pode acabar com o gênero. Mas assim, aí, Arthur, você tá traçando o limite igual eu tô traçando o limite. Não, lógico que não. Esses limites todos nós queremos traçar. Você tá traçando um limite assim, ó. Daqui pra cá não vai. Não, mas quem disse que não vai? Você trouxe uma questão muito específica. Um progressista vai falar, não, o seu limite, Arthur, uma questão limite específica, que é a questão do gênero. Você acha positivo você tirar o índio da sociedade dele pra incluir numa sociedade tecnicamente superior e tirar o seu gênero? Não. A pergunta foi bem específica, a resposta bem específica. Não. Então, me traga outras linhas que eu vou respondendo. Arthur, lógico que assim. Mas isso que eu quero dizer, Arthur. Você tá partindo de uma premissa agora que é moral. Entendeu? Então você acha que é moral e imoral, é cultural. Você acha imoral, de novo, e aí eu vou voltar pro Não, mas é lógico. Você acha imoral, você dá o poder de escolha pro índio. É moral e cultural. Se adequar à nossa sociedade, porque há uma premissa de que, nossa, no futuro os bebês podem ser... E essa premissa não pode ser quebrada. Por isso que é sagrado você preservar aquela sociedade. Não, olha só, Arthur. Deus, Arthur, você está partindo de uma premissa de que... Não falta colocar. Que você tem que precisar fazer uma adequação técnica dessas pessoas para elas viverem de acordo com o modo de vida nosso. Sim, eu acho isso positivo, virtuoso. Eu estou querendo colocar porque você pode pegar para... Como o caso do índio é um caso... Não, eu tô aqui intermediando. Aliás, vocês são privilegiados. Vocês estão acompanhando o mais longo e profundo debate
Sobre a questão o índio indígena. que não vai mudar. Sobre Yanomami. Imagina o Bolsonaro nessa discussão e falar: esses dois bumbum livre aí não sabem nada! Índio é tudo gay, pesa arroba! Isso aí, tinha que tirar esses caras daí! Vai, Arthur, tira eles aí pra mim! Tem que dar arma no vídeo! A Você coisa é arma! impressionante. Aliás, agradecer a audiência maravilhosa que acompanhou esse debate assim com afinco. E as pessoas não queriam, na sua maioria, que mudasse de assunto. O que mostra A audiência subiu. que subiu. Hã? É só ele fala, só ele fala, só ele fala! O Arthur falou muito mais que eu. Não, exatamente. Você vê como as impressões do Renan são completamente Não. distorcidas Pera, da Totô, realidade. quem falou mais? você Pelo falou amor demais. de Deus, quem falou mais? Não, você falou muito, muito. Você falou muito. Pelo amor de Deus, o Renan falou muito mais. É. E- Mas assim, vamos ler. Assim, o único problema é que a galera realmente entrou, Beraldo. Mas não botaram. Não, gente pois no é. clube. 8. Mas vamos fazer o seguinte: É. se a gente bater 15 pessoas, vamos segurar essa discussão. A gente leva essa discussão pra dentro do clube.